Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, seu podcast semanal simpático sobre marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. Hoje a gente está com uma pessoa bastante especial. Eu particularmente tenho inúmeras perguntas e curiosidades para fazer para essa pessoa, mas antes de introduzir a nossa excelentíssima convidada, quero lembrá-los que a gente faz as gravações no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo, se vocês querem, assim como eu, passar por essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas, ganhar autoridade para você, para sua marca, aqui é um lugar bem bacana para você fazer isso. Nosso contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Procura a gente vai te atender com o maior carinho para sua criatividade sair do papel. E bom, eu, host Gabriel Avi, e a nossa convidada de hoje é a Giulia Gargioni. Oi, gente, o prazer estar aqui, muito obrigada. Prazer nosso em te receber e muito obrigado por aceitar o convite, inclusive. Tô super animada, quero que você me pergunte tudo o que você precisar. Olha, vai ser uma conversa bastante extensa, já te antecipo isso. Bora? Gente, pra quem não conhece, né, a Gil, ela é uma pessoa que teve muito sucesso com uma loja no Instagram. Então, assim, ela tem... A gente vai entrar nos detalhes, obviamente, durante a conversa, mas é uma pessoa super jovem, de 26 anos, que teve muito sucesso vendendo na internet. E aí, assim, antes de tudo isso, né? Então, a Gil lá do passado, quando você estava no ensino médio, quais eram as suas aspirações e se você realmente fez aquilo que era planejado? Olha, eu acho que quando eu estava no ensino médio, eu sempre gostei de difícil. Eu era uma boa aluna. Gostei de difícil? Eu gostava das coisas difíceis, porque eu era uma boa aluna. Legal. E eu achava que eu era... Eu nunca falei que fui inteligente, eu era esforçada. E aí, eu me esforçava para conseguir as coisas e ir bem na escola. Então, eu sempre tive essa dedicação muito grande. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar muito da parte de biologia e de ciência. Uhum. Eu falei assim, quem gosta de biologia faz o quê? Faz medicina, por que não, né? E aí, medicina é difícil, então eu acho que eu tenho capacidade, né? Vou começar a estudar para isso. Eu sempre gostei muito de ajudar os outros, eu sempre fui muito solícita, tive muito essa parte de compaixão. Uhum. Então, juntou o útil ao agradável, eu falei, vou fazer medicina. Minha família ficou surtada, né? Porque eu não tinha nenhum médico na família ainda. Interessante. Então, quando você fala assim, você fala na sua família que você quer ser médico, acabou, né? Você ganhou pontos com todo mundo ali, sim. Todo mundo vai falar, porque é uma meu carreira Deus. tida como difícil, né? Sim, e querendo ou não, todo mundo tem aquele conceito antigo de que tem um prestígio social, de que é uma carreira que você tem uma ascensão muito grande. Então, minha família ficou super animada e sempre me apoiou desde o começo. Uhum. Aí, comecei a estudar muito, todo o ensino médio. Não é fácil, acho que quem presta medicina sabe. É uma dedicação, assim, 300%. Uhum. Terminei o ensino médio, fiz um ano de cursinho e aí eu passei na faculdade. E você tinha uma faculdade dos sonhos? Tipo, quero fazer medicina lá. Não, assim, claro, eu tentei as públicas, mas é muito difícil. Sim. Assim, normalmente precisa de muito tempo de estudo. E eu fiquei muito doente nesse processo de me preparar para o vestibular. Certo. Então, minha imunidade cair muito. Eu ficava doente semana sim, semana não, de ter que ir pro hospital. Assim, toda a minha saúde ficou muito complicada. Eu comecei a desenvolver um hipotiroidismo de estresse, um negócio super esquisito. Nossa. Tive aumento de peso. Tava, assim, péssimo. Certo. Então, não daria pra eu fazer, falar, vou não prestar nessas faculdades, não vou fazer as faculdades particulares pra fazer uma pública e tentar de novo. E aí, eu passei em 3 faculdades particulares, logo no primeiro ano. Legal. Aí, eu falei, bom, passei. E aí, né? Aí vem o problema de como que eu entro. Pois é. Meus pais, eles não têm empresa, nunca tiveram. Assim, tiveram alguns negócios ao longo da vida, mas eles não tinham nada, trabalhavam no mundo corporativo. Certo. E aí, quando eu passei na faculdade, eles estavam sem trabalhar. Calhou os dois de ficarem desempregados na mesma época. Caramba. E aí, imagina, você pega e fala assim, mãe, passei numa faculdade de medicina, que custa R$8.000. E agora, o que a gente faz, né? Que é a dificuldade de como entrar. Passei Exato. na prova. O difícil já foi, passo, e agora exato. pagamos como? E as 3 particulares que eu passei, 2 delas começavam em janeiro e uma começava em agosto, que é a PUC, que é a que eu fiz. Falei assim, eu vou optar pela PUC, porque é em agosto, então eu teria 6 meses pra desenvolver o que eu ia fazer, né? E basicamente foi isso. A empresa surgiu nesse momento, de que eu precisava arrumar dinheiro de alguma forma, e eu comecei a revender roupa. Antes disso, trabalhei arrumei uns empregos ali, de carteira assinada até. Mas a empresa acabou surgindo dessa necessidade de pagar a faculdade. E eu me descobri no mundo empresarial. Aí que eu quero fazer zilhões de perguntas. Venha. Como um empreendedor, Claro. empreendedor para empreendedor, né? Assim, como que surgiu a ideia
Se, por exemplo, vamos lá, você estava na escola, você gostava de coisas difíceis, você era uma aluna aplicada. Aí, uma frase de efeito que eu acho extremamente importante. A disciplina muitas vezes vence o talento. Com certeza. E aqui temos uma prova viva disso. Com certeza. Então, assim, uma pessoa que gostava de coisas difíceis, viu uma faculdade difícil, passou numa faculdade difícil, e aí entrou a dificuldade de como arcar com isso. Legal. Nada até aqui ouviu-se falar de moda. Não. E aí você abriu uma marca de moda. Tipo, aonde que tava isso aí? Eu nunca me imaginei trabalhando com moda. Nunca me imaginei fazendo uma faculdade de moda. Nunca me imaginei fazendo uma faculdade de business, uma faculdade de administração. Nunca foi, assim, meu perfil. Que não era o que eu gostava. Eu gostava de biológicas, eu gostava de corpo humano, eu gostava de ciência. Então, por que, né, a moda? Como que eu só gostava de comprar roupa? Acho que todo adolescente gosta, né? Então, temos aí uma convergência. De algum roupa, lugar tinha que vir, né? Mas, nesse meio tempo, que entre eu passar na faculdade e eu começar a faculdade em si, eu tava no carnaval com uma amiga minha. E essa minha amiga em si, ela sempre gostou muito de moda. Legal. E a gente tava sentada na calçada, tomando um corote, adolescente. E ela falou assim, amiga, eu tô com uma loja de roupa, você não quer vir me ajudar não? Porque eu tô com muito trabalho. E eu tava precisando de dinheiro, eu já tava trabalhando, nessa época como atendente de telemarketing, nesses 6 meses, pra juntar uma grana. Aí você vem de um momento qual você passava mal de estresse, aí você vai trabalhar com telemarketing. Pois é, mas foi ótimo. Tranquilo. Porque eu trabalhei na parte de concierge. Então eu fazia atendimento de cliente Black Platinum. Tá. E aí acabou que eu fiquei especialista num atendimento de altíssima qualidade. Legal. O que pro meu negócio hoje faz toda a diferença. Fez muita diferença, sem dúvida, fez parte da trajetória. E aí a gente tava sentada ali no carnaval, ela falou, você não quer me ajudar? Falei, quer saber? Quero, vou ajudar. Só que hoje, olhando pra trás, eu vejo que essa minha amiga, ela investiu muito dinheiro de uma vez. Ela teve um estoque muito grande e a gente não tinha ainda muitas clientes, né? Certo. Então não girava tanto do jeito que no começo é o ideal. Certo. E ela ficou com o estoque parado e ela falou assim, Ju, depois de uns... A gente vendia muito pouco, né, naquela época, era tipo um body por semana. E aí, depois de uns 2 meses que eu tava com ela, ela falou assim, Ju, não vai dar mais pra eu continuar, não tá vendendo. Eu não consigo trazer novidades se eu não vender esse estoque parado. Aí eu falei, não, amiga, não tem como separar. Eu tô precisando, né? Porque, querendo ou não, era meus 2 empregos, né? Sim. Era atender de telemarketing e esse. Aí ela falou assim, não vai dar, eu vou parar. E ela foi até fazer outra coisa. Ela foi pra área de atuação nessa época, tudo. E eu falei, bom, e agora? Conversei com a minha mãe falou, filha, abre a sua loja. Eu tenho certeza que isso vai pagar a sua faculdade. Parece que minha mãe ouviu Deus falando ali, ó. Empreendedora da mãe, de repente. Não, parece que ela ouviu Deus falando ali no ouvido dela. Meu, é isso. E ela falou isso pra mim, eu falei, mas será? Porque é muito difícil, né? Sim. A época, a internet, alguns anos atrás, isso foi lá em 2017, era tudo mato. Internet, assim, quem se jogava na internet, tinha muita gente que falava mal, tinha esse preconceito, tinha esse estigma contra a internet. E você, que é adolescente, você não tem autoconfiança nenhuma, né? Você fala assim, nossa, ou experiência, ou bagagem, ou qualquer coisa pra lidar com isso. Não, nem mesmo assim, vou lá, vou me expor desse jeito, o que as pessoas vão falar? A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão falar no começo, né? Sem dúvida. Aí eu fiquei com medo, eu falei, será? Mas ele falou, não, filha, é isso. Aí eu falei, eu não tinha muito pra onde fugir, né? Eu precisava dar um jeito. Sim. Fui lá, comprei 6 bodies com R$300. Então era um body de veludo. Hoje eu falo horrível, não sei nem como vender naquela época, mas enfim. Às vezes tava na moda naquele momento. Na época tava, mas assim, hoje eu falo, cara... Não. E aí peguei, tirei as fotos, postei nos grupos de Facebook. Naquela época tava muito conhecido aqueles shares. Então aquele share your look, share your coleguinha. E aí eu pedia pras administradoras, falava, olha, eu preciso pagar minha faculdade e tal, abri uma loja pra isso. Deixa eu postar, que não podia vender nesses grupos, né? E elas deixavam, porque era uma história legal. E eu divulgava minha história e as pessoas se conectavam muito com a minha realidade e com a minha história. Então, muita gente, acho que as minhas primeiras clientes acabaram que até me deram uma chance, porque eu tinha uma história legal, tinha um porquê legal. Tanto era que eu uma marca falo. Com storytelling, né? Exato, não era só um produto por um produto. As pessoas queriam ajudar de alguma maneira. Tava um produto legal, com uma história bacana, por que não, né? Então eu sempre falo, hoje você tem que ter um porquê forte pra vender na internet. E meu porquê era muito forte e as pessoas compraram esse porquê por muito tempo. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Como que você linkou a sua história ao seu produto no começo? Você... Olá, tudo bem? Realmente entrava, por exemplo, nesse grupo e colocava um textão lá explicando a sua Postava história. Postava as fotos, falava assim, oi gente, tudo bem? Eu sou a Ju, eu abri uma marca pra pagar minha faculdade de medicina, preciso de ajuda, olhem as minhas peças, vê o que vocês acham, obrigada. Isso. Caraca. Bem assim,
Ó, gente, sucinto, essa é a minha... preciso de ajuda. Tipo, essa é a minha situação, vem dar uma olhada. Tô com várias coisas legais. E acabou que eu, naquela época, eu saía muito, eu era muito tipo, do rolê, né? Então eu sabia tudo que tava muito em alta. Legal. E eu acabei trazendo sempre o que tava muito em alta. Então, eu sempre investi muito em novidade e variedade de produto. E a minha cliente, sempre que ela entrava lá, ela tinha uma roupa diferente, uma coisa nova. Então, acabou que foi girando. Mas as minhas primeiras clientes, elas me deram a chance porque elas se conectaram com a minha história, com o meu porquê. E aí, pegando um gancho disso, então, como foi pra você aprender a lidar com isso no começo, no intuito de... Tudo bem que você vendia, você criou um storytelling, mas por trás disso existia custo, Sim. fornecedores, aquelas coisas que não vêm quando você quer fazer alguma coisa, que tipo, eu quero abrir uma loja, ninguém vai vir te dar uma aula de business falando, olha, custo, você tem que colocar sua margem, quais são os seus canais de distribuição, onde você vai buscar roupa para vender, todas essas coisas. Tá. Como foi isso para você no começo? Aonde você buscou esse tipo de conhecimento? Cara, se eu te falar que foi tudo no vamos ver, vamos tentando, foi no erro e no acerto, basicamente. Porque eu sabia, né, onde a minha amiga pegava as peças, então eu tinha uma base ali, mas ela que definia os preços, ela definia tudo, eu só fazia a parte de venda. O que eu fazia? Eu pegava as peças, colocava numa mala e levava na casa dos clientes. E eu deixava a mala lá. Você fisicamente ia? Sim, várias Caraca. vezes. As primeiras vendas são feitas assim até. Então eu deixava a malinha lá, a sacola lá, com as clientes lá provavam, às vezes eu esperava a cliente provar. E buscava. Então, minha função era essa. Essa parte toda de grana, eu tive que ir tentando. Certo. Tanto que no começo eu precifiquei muito errado. Essa parte é difícil a gente aprender. Aí, meu pai, depois que ele viu que tava dando alguma coisa, ele sentou para ajudar. Justo. Mas foi muito no erro e no acerto. Não tem muito, assim... hoje não existe uma... Hoje até existe, né? Mas naquela época não existia uma aula do Sim. como que começa a sua loja. Não tem então, isso, né? esse é o ponto. Hoje a gente tem um tal do Hotmart aí, com um monte de gente vendendo cursos milagrosos. Não caiam em todos os cursos. São difíceis de achar os cursos bons, inclusive. Mas o ponto é, hoje a gente tem mais informação. Sim. Tudo bem que ainda existe uma veia empreendedora muito grande da pessoa para ela filtrar o que vale a pena, enfim. Trazer aquilo para a realidade dela. Sim. Lá atrás não tinha isso, que foi onde você entrou. Basicamente, eu fui tentando. Eu sempre fui muito esforçada. Então, eu falei, cara, isso vai dar certo. Tem que dar. Não tem opção. Então, eu vou tentar do jeito que dá. Fui fazendo, descobrindo. Tomei muito nabo na cabeça de ser passada pra trás, de perder... Que a gente começou revendendo, né? Mas depois, a gente começou a confeccionar. Então, todo esse processo foi aprendendo na raça. Foi difícil. Foi difícil. Hoje até eu faço mentoria para algumas meninas. Eu falo assim, ó, eu vou te pegar na tua mão e vou te falar, é assim que eu fiz. Pra você não passar por tudo que eu passei. Sim. E hoje a mentoria basicamente é isso, né? Ensinar todo esse processo que ninguém ensina. Pra que ninguém sofra o que você sofreu, ou que se ainda vá sofrer, ela se antecipe em como lidar. Tipo, é assim que faz, o jeito fácil é esse, o caminho das pedras, entendeu? E foi muito no erro e no acerto. Então, isso fez tudo ser muito mais difícil, sem dúvida. Mas não tinha opção. Eu falo, cara, não tinha outra maneira, entendeu? E aí, em 3 meses, eu já tinha como pagar a faculdade, quando eu comecei a empresa. Foi maluco. Em 3 meses você conseguiu? Em 3 Porque meses. até então você tinha uma janela de 6 meses, que seria do começo do ano onde você passou, né? A loja abriu em abril. Agosto. Em abril, eu passei em janeiro. Abril, eu criei a marca. Junho, eu já tinha como pagar. Caramba. Junho e julho. Que aí eu fui lá pra Campinas, que eu fiz faculdade lá. Certo. Aluguei meu apartamento. Então, meus pais nunca colocaram um centavo na faculdade. Você conseguiu gerar renda o suficiente dentro desses 3 meses para que você conseguisse... Aqui fica a dica, inclusive. Você não pagou só a faculdade. Você arcou com seus custos em uma outra cidade. Pra morar lá, apartamento, aluguel, tudo. Sempre paguei tudo. Meus pais não Caramba, isso é pagaram impressionante. E aí, loucura. dentro desses 3 meses, curiosidades à parte... Quem era a empresa? Você / você com você mesmo? Só eu. Basicamente era só Você fazia 100%? 100%. E aí... Porque eu tinha tempo, né? Chegou um momento ali, depois de um mês e pouquinho, aí eu já não tava conseguindo mais dar conta do telemarketing junto. Aí eu pedi demissão do telemarketing. Certo. Fiquei só na empresa. Eu falei, não faz mais sentido. Que eu demorava pra ganhar em 1 mês, eu tô ganhando em 3 dias. Não faz sentido. Aí eu saí, fiquei só na loja e... estruturei tudo. Fui pra Campinas fazendo tudo ainda. Eu fazia tudo de lá. Então, você imagina. Mas você tinha pontos de apoio aqui, por exemplo? Tinha... Não, na verdade. Não tinha. Caraca. No começo. Pra você ter ideia, as minhas amigas estavam falando... Elas comentaram num vídeo outro dia...
que eu levava uma sacola de roupa, né? Então eu vendia na internet durante o dia e tal. Aí eu levava uma sacola de roupa pra aula e eu sentava mais pro fundo. Porque as primeiras aulas na medicina é bem teórico, né? Aí paga a luz e tal. E eu sentava bem pro fundo e eu tirava, tipo, ia tirando as linhas, embalando os pedidos no fundo da aula. Lá atrás. Enquanto a professora falava. E ela falava que era impressionante, porque eu tava fazendo isso e eu tava prestando atenção. E aí eu levantava às vezes a mão e fazia uma pergunta, porque a gente, mulher, a gente tem um superpoder, né? Justo. E aí eu prestava atenção e fazia os pacotes. Aí dava o horário do almoço, eu comia um lanchinho bem rápido pra ir pro correio. Eu levava as coisas no correio, que era ali perto da faculdade, e voltava. Eu fiz isso por muito tempo. Muito tempo mesmo. E assim, tanto que o meu apelido na faculdade, que medicina sempre tem apelido, era sacoleira, porque eu andava com uma sacola de roupa. Justo, mas, poxa, imagina o que você fez e o sucesso que teve com tudo isso. Todo mundo achava muito legal. Esse é o ponto, porque se a gente for comparar talvez você com várias outras pessoas que estivessem na mesma realidade que você ali, para as pessoas poderia ser muito mais fácil estar ali, né? Sim. Você estava ali batalhando diariamente porque você tinha a sua marca que sustentava a tua faculdade, que você também não poderia falhar de certa forma, porque é um custo que acrescentaria ao fato de você ter que trabalhar mais, então era meio que um ciclo onde uma coisa fazia a outra rodar, né? As coisas foram crescendo juntas, né? Todo mundo falava, ai, como que você conseguiu? Eu falava, não tinha opção, gente, ou era isso ou não tinha como fazer. E aí foi crescendo, as minhas amigas me deram muito apoio, né, da faculdade nesse processo. Eu pego o seu almoço, vai lá, depois volta. Me ajudavam muito, mas foi tudo sozinha. Demorou assim, quando eu contratei alguém pra fazer essa parte comigo, eu fiz a parte de envios, né? Foi, cara, depois de quase um ano. Eu toquei isso um ano sozinha. Uau. Foi bastante. Abril de quando você começou até abril do próximo ano, sendo que pelo menos 6 meses ali iniciais conflitou da tua faculdade com essa própria adaptação, né? Sim, acho que eu fiquei um ano tocando sozinha pra depois contratar alguém. Porque no começo a gente não sobrava, né? Sim, total. Imagina, a faculdade era caríssima, aluguel caro. Ainda tinha que reinvestir e comprar produto. Sim. E você imagina, eu voltava de sexta-feira à tarde, que a faculdade terminava, sei lá, 4 da tarde, eu chegava aqui em São Paulo umas 6 e pouco. Sabadão de manhã, 6 da manhã, a gente tava saindo pra ir pro Brás comprar coisa. Comprar produto. Todo final de semana a gente ia no Brás. Meu pai que ia comigo, meu pai e minha mãe. E aí comprava, enchia a mala e levava tudo pra Campinas. Aí vendia durante a semana, muito online. Pouca coisa presencial, muito mais online. E era toda semana. Brás, sabadão de manhã, batia a carteirinha lá por muito tempo, até eu começar a produzir. E a estruturação do negócio como uma empresa com mais pessoas, com talvez processos, como que foi essa etapa de evolução? Porque uma coisa que eu sempre vou trazer para as perguntas é que aqui eu penso muito sobre tempo. Sim. Tempo é valioso e a gente tem a questão do foco. Por mais que vocês mulheres tenham o superpoder de multitasking, isso é real. É real. A faculdade de medicina muitas vezes é integral e ela demanda muito. Não é uma faculdade fácil. Você tem muita teoria e é uma teoria densa. Não é um tipo de conteúdo que você vai ler simplesmente. Então, é uma cobrança bem pesada. É difícil. Sim. Aí você tem uma faculdade densa alinhado a uma empresa o qual você está tocando. Então, assim, são duas coisas muito complexas para lidar ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, como que foi o acréscimo de maturidade dessa etapa de você, legal, agora eu já tô talvez tirando uma grana maior dentro da empresa, eu consigo contratar pessoas que vão me dar suporte, e aí entra o começar também a abrir mão de algumas coisas, aprender a confiar nas pessoas que você contrata. Como é que foi essa fase da sua vida? Eu falava, né, que eu tinha 19 anos, basicamente, né, nessa época. E eu falava assim, eu tenho 19 anos com a responsabilidade de um pai de 40. É isso que eu me sentia. Então, eu fui obrigada a amadurecer demais. Demais, assim. Você não tinha mais tempo pra nada. Meu tempo, a prioridade era estudar e trabalhar. Eu falava, gente, por quê, né? E enquanto das minhas amigas era, vamos pra festa, vamos... O que vocês vão usar no final de semana? E você ainda tinha tempo de ir pra festa? Eu ia, sempre gostei. Ia. Pra mas, pelo menos dar uma respirada, né? Mas bem controlado, né? Era difícil, mas eu ia. Aproveitei minha época de faculdade, apesar dessa loucura, eu aproveitei bastante. E foi muito isso. Eu tive que enfrentar muito cedo problemas que... Eu, assim, quando eu vejo uma pessoa mais nova começando, eu falo, cara, que dó. Porque eu sei o que está passando. E a gente deixa de ser criança muito cedo. Cara, tá bom, 18 anos não é criança. Desculpa, é criança ainda hoje. Sim. E você tem que amadurecer e lidar com coisas muito sérias tão cedo. É difícil.
Então, eu acho que isso tem um desgaste emocional, uma parte muito intensa envolvida. O momento que eu vi que eu precisava contratar alguém, meu primeiro funcionário, foi quando eu tava ficando meio louca já da cabeça, né? Eu falei, não vai dar, eu tava precisando estudar muito. Chega uma parte da faculdade que a gente tem prova toda semana, e isso tava ficando assim, não tava dando. Porque às vezes eu trabalhava muito à noite, então de noite era o horário que eu precisava estudar. E aí como que eu fazia? Aí eu falei, não, vou contratar alguém pra me ajudar nessa parte de embalar, pelo menos, porque eu consigo ficar na aula fazendo meus resumos, tal, e tudo certinho. E aí eu contratei minha primeira funcionária, era uma moça que trabalhava comigo lá em casa, e ela me ajudava nessa parte de embalar as coisas. E foi bom, resolveu assim por muito tempo, né? Aí eu percebi que a gente tem que aprender a monetizar nosso tempo, então, quanto você deixa de ganhar fazendo essa tarefa, se você poderia estar fazendo outra coisa. E quando eu entendi isso, começou a virar algumas chaves, né? Sim. Essa foi minha primeira funcionária. Mas eu fiquei com pouca gente até por bastante tempo. Eu sempre quis ter uma operação enxuta. Certo. Porque a ideia é que a empresa sempre foi, vamos pagar a faculdade e reinvestir todo o resto na empresa. Nunca foi, vamos virar uma super marca de roupa. Nunca foi esse o intuito. Hoje a gente virou já uma marca bem grande no mercado, mas nunca foi isso, sabe? Então, eu não tinha esse plano empresarial de vamos crescer, dominar o mundo. Não era assim. Deixa eu fazer uma pergunta delicada, aproveitando que você usou essa sentença específica. Sim. A sua marca, você em algum momento pensou em, por exemplo, vou tê-la até concluir a faculdade e aí eu vou ser médica e criar uma carreira em medicina? Ou eu vou, não sei, ter uma faculdade de medicina, mas a minha marca tá dando muito certo e eu vou ser uma empreendedora da moda? Não, eu pensava sempre, vou fazer a faculdade, depois eu vejo o que vai ser, entendeu? Vou, talvez, vender a empresa, não sei. Só que aí, aconteceu que eu me apaixonei por esse mundo. Legal. Eu descobri que, apesar de eu amar a medicina, amar o que eu faço, hoje eu ainda atendo como médica, o que faz, assim, o que me levanta da cama, bate meu coração e faz meu olho brilhar é empreender. Eu amo empreender. É o que eu acho que eu nasci pra fazer, sabe? Hoje eu vejo muito propósito e muito dentro do meu plano de vida. Então, hoje não faria sentido nenhum vender empresa mais, né? Pelo menos nesse momento atual, deixar de empreender. Mas por muito tempo, sim. Por muito tempo era só uma forma de pagar a faculdade. Então, demorou pra isso virar uma marca, virar essa paixão, entendeu? Não era É muito louco, né? Foi um processo de amadurecimento, eu acho. Sim. Era até uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar, né? Você comentou sobre o que você vendia no início versus o que você vende agora. Você até comentou sobre um gap de tempo que você acha que perdeu no intuito dos produtos que você vendia. Eu vejo muito mais, que talvez não tenha sido um gap de fato, mas algo que você aprendeu com o tempo e que tudo bem, faz parte e funciona desse jeito, a maturidade que vem com os negócios. Mas dentro dessa realidade, faculdade de medicina e a sua empresa, como que você conseguiu dentro de 5, 6 anos de faculdade, acredito que sejam 6 anos, 6 certo? anos. Tem também a parte de especialização, por exemplo, que acredito que você se formou recentemente e agora tem essa segunda frente aí. Então, é aí que eu queria perguntar. Você concluiu, você consegue atuar dentro da medicina, mas você pode se especializar em alguma coisa da medicina. Isso brilha aos seus olhos tanto quanto você empreender? Você quer ser uma médica especialista em algo versus a sua marca? Pretendo, mas um pouco mais pra frente. Eu tô sem pressa nesse ramo, nesse sentido, porque agora eu comecei recentemente a ensinar pessoas a empreender e eu me enchi de propósito com isso, né? Uma coisa que me motiva muito. Então, vou, nesse momento, priorizar a questão do desenvolvimento meu como empreendedora, né? Como marca empreendedora. Reestruturação da minha marca, que eu falei pra você antes. A marca, ela tava numa parte de sobrevivência. Agora a gente tá mudando tudo, né? A ideia é que agora a gente vai agora eu vou dominar o mundo. Vocês estão vendo esse podcast agora. Então, agora vai acontecer. Então, a gente tá mudando tudo, né? Mas mais pra frente, eu pretendo, sim, me especializar. Talvez quando eu cansar um pouco dessa loucura que eu tô vivendo, não sei. E você tem algo que eu quero ser isto? Eu acho que eu vou muito pra área da beleza, né? Porque faz muito sentido com o meu negócio hoje, então teria tudo a ver. Mas vamos ver, não vou descartar nada. O mundo pode te apresentar várias outras coisas no decorrer da trajetória também, né? A gente não sabe o dia de amanhã, as coisas vão acontecendo. E acontecem muito rápido na internet, então... Justo. Deixa eu entrar em alguns detalhes. Claro. E aí, é porque assim,
o porquê de eu falar detalhes, né? Se você sentir a vontade em abrir também, tá? O ponto é, a gente tem lá para 2017, 2018, quando você iniciou dentro do teu negócio, muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você, certo? O mundo da internet, ele tem disso. A concorrência é enorme. Você pode entregar pontos que você utilizou dentro da sua estratégia que fez você ter sucesso e não outras pessoas? Claro, eu acho que assim, no começo, até em 2017 ainda havia pouco e-commerce de moda, se você for ver. Hoje tem bem mais. E naquela época, eu falo que naquela época qualquer coisa vendia na internet. Era muito mais fácil vender na internet do que é vender hoje. Então naquela época você começava uma loja, você postava, você aparecia. Um dos grandes diferenciais meus, eu acho, daquela época, era aparecer nos stories. Porque as minhas concorrentes, elas não apareciam. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu gostava de mostrar os detalhes em vídeo e não em foto. Porque eu nunca, sei lá, não gostava muito da foto. Eu gostava dos vídeos. E eu mostrava muitos stories. Então, minhas clientes sempre se conectaram muito comigo, desde o começo, por conta dessa proximidade que eu mostro nos stories. Isso eu faço até hoje. Então, essa conexão, primeira, pelos stories, em aparecer, que as minhas clientes não faziam. E minhas concorrentes não faziam. E essa proximidade também com as minhas clientes. Porque lá no começo, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é terceirizar essa parte de atendimento. Então, vou colocar outra pessoa para responder por mim. O que precisa em algum momento. Mas, eu sempre, até hoje, sou eu que respondo os directs do meu Instagram. Não é outra pessoa, sou eu. Porque eu acho que isso faz total diferença na conexão que as clientes têm comigo. Elas se sentem minhas amigas. Eu fico muito mais alinhada com o que elas querem e o que elas procuram. Eu acho que se você terceiriza isso, talvez você perca muito o tato com o cliente. E aí você perde o feeling de, tipo, o que eu tô fazendo tá sendo legal, entendeu? Minha cliente precisa disso, então eu vou fazer também. Então, isso foi uma coisa que pra mim sempre fez muita diferença. Então, essa criação de conteúdo bem próxima e ter essa proximidade de contato. Hoje, eu acho que a internet já não é mais aquela era de 2017. Com certeza Hoje não é qualquer coisa que dá certo na internet. Não adianta começar amador. Você abrir um Instagram e jogar os produtos lá, não vai vender como vendia antigamente. Sim. E as pessoas têm que ter consciência disso, que o mundo é diferente hoje. Hoje, a concorrência é gigante. E você concorre na internet com os big players. Você concorre com todo mundo. Então, se você entregar uma coisa meia boca, você não vai vender. Justo. Antigamente, talvez você vendia. Hoje, não mais. Porque antigamente você via os big players somente, né? Já com talvez um e-commerce ou outro estruturado. Sim. Não via tantas marcas independentes, porque Sim. era uma coisa que as pessoas enxergavam como algo muito distante. Aí a gente teve uma tal de pandemia aí no meio que forçou as pessoas a se reinventar. Então, acho que isso proporcionou, principalmente para o seu tipo de negócio, muita concorrência. Ainda assim, o que você fala que faz diferencial, eu concordo 200%. Tem até uma pergunta chata que eu tô guardando aqui para fazer e já vou fazer. Mas entra na parte de você ainda se diferencia por se conectar. E aí a pandemia também trouxe um outro tipo de mentalidade para as pessoas, que é uma palavra que você já usou antes, que é propósito. Tá. Então antes as pessoas viam grandes marcas, legal, vou comprar grandes marcas porque é o que tem. Agora as pessoas buscam marcas que têm propósito por trás e que aí elas querem se conectar não só à marca, mas ao propósito que a marca diz defender. Sim. Então aí entra, por exemplo, atendimento com diferença, coisas que agregam ao que a pessoa possa se sentir parte daquela marca. Então acho que isso também vem agregando ao seu negócio no decorrer do tempo. A pergunta chata que eu quero fazer é, dado o momento que você diz estar agora, onde você vai conquistar o mundo... Vamos ver, né? A pergunta é chata por conta da seguinte situação. Hoje você responde tudo. Imagino que você tenha um direct gigantesco, o qual você tenha que dedicar um tempo considerável para poder responder. Sim. Para dominar o mundo, você precisa de escala. E aí? Então, é aí que tem algumas coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Hoje tem algumas plataformas aí com a IA, que a ideia é transformar esse atendimento tão personalizado quanto eu faço pela IA. Replicar a Gil e IAs de Gil. É uma coisa que a gente está estudando para ser colocada, ainda não precisa, mas se precisar, dá, entendeu? Para colocar. Mas assim, hoje, pra mim, responder o direct não é um problema. Porque sempre foi parte do meu dia. Então, eu faço isso há 7 anos. Então, às vezes eu respondo mais o direct que o WhatsApp, pra você ter ideia. Uau. Às vezes, meu namorado, eu tô sem responder, ele fala assim, ele vai lá no direct da loja e fala, dá pra você me responder, por favor? Aí eu, volta pro WhatsApp. Justo.
Então, é uma coisa que é muito dentro do meu dia. E por mais que eu não consiga, talvez, fazer isso da maneira que eu fazia lá no começo, eu ainda prezo por fazer, porque eu acho que faz muita diferença. Hoje a gente vive tudo muito automatizado, falta muita conexão. Sim. Hoje se fala de conexão, mas ninguém faz conexão. O que é conectar? Entendeu? O que é estar conectado? É você aparecer lá no story e vender uma roupa? Não. É você estar no dia a dia dessa cliente. Então, você tá ali, além de vendendo, criando todo um mundo, um lifestyle. Hoje a gente fala muito de comunidade. Priorizar a sua comunidade, quem consome de você. Como que é o mundinho de quem consome de você? Entendeu? Você tá atendendo essas outras demandas de mundinho? Por exemplo, é trazer vulnerabilidade, é trazer que, tipo, olha, eu não sou empresária perfeita, minha marca é isso, isso, isso. Trazer pessoas, dar rosto para essas pessoas na sua empresa. Isso que conecta. Hoje não é só aparecer, gente, tá, essa blusinha. As pessoas acham que conexão é isso, né? Só aparecer nos stories. E não. É todo... Você tem que criar o seu mundinho da comunidade ali dentro. Eu digo que... Assim, isso é uma coisa minha, até porque o diferencial da minha empresa é exatamente o mesmo que o seu. Eu vendo um serviço de tecnologia, teoricamente você tem pouco contato, porque é tecnologia por si, mas dentro do discurso de vendas que a gente apresenta, eu sempre falo isso. Não adianta nada eu ter uma tecnologia miraculosa se eu estou lidando com uma marca que usou de pessoas para criar uma estratégia e eu preciso ter uma pessoa para se conectar com essa pessoa e fazer uma campanha. Então, assim, a tecnologia ela é um meio, mas ainda são pessoas conversando com pessoas, sabe? E aí você entra num viés de diferença porque acaba agregando o tal do storytelling. Então, até como marca, eu acredito que faça muito mais sentido, porque, obviamente, a gente puxou ali um pouco das suas práticas para entender como você faz. Sim. E é de fato que as pessoas se conectam com você, né? Então, até a garota propaganda da tua marca é você mesma, então você utiliza o que você vende e isso para as pessoas tem agregação de valor, porque é você e você não está simplesmente criando algo que é para elas. Você também é usuária do seu próprio produto, o que chancela mais ainda que o seu produto é bom. Tem algumas donas de e-commerce, que enfim, a gente acaba conhecendo muita gente, né, nesse meio, que não usam as roupas dela. Eu falo, gente, isso pra mim é... uma coisa assim, não faz sentido. Como você vende uma coisa que você não usa? Não faz sentido pra mim. Eu falei, mas por que vai fazer sentido pra sua cliente, então? Sabe? Hoje eu não uso outra marca. Nenhum momento. 100% eu. E é até engraçado que eu precisava... Teve uma época que eu tava na faculdade, eu precisava gravar à noite. Às vezes pra conversar, porque eu abro muito pra conversa, abro caixinha de perguntas, tudo. E aí eu aparecia, às vezes, de noite, de pijama. E eu queria aparecer de pijama. E não podia, porque, enfim... Aí eu falei, vou criar uma linha de pijama pra eu poder aparecer nos stories de pijama. Justo. E basicamente foi isso. Criamos a linha de pijama pra eu aparecer de pijama. E vai criando essas... atendendo a necessidade, basicamente, né? Então eu uso minha marca 100% do tempo, o tempo inteiro. E como que foi pra você no começo, falando sobre tecnologia? Tipo, legal, você criou a marca, por que você escolheu, por exemplo, o Instagram inicialmente para vender ou as comunidades do Facebook, como você falou, né, dos shares e etc. Como que foi para você no início pensar nas possibilidades que você tinha e falar, eu vou atacar aqui? Na verdade, era muito a realidade que eu tava inserida, né? Naquela época o Instagram tava começando a bombar, né? E os shares estavam muito em moda, então era o que tinha, não tinha outra forma de se conectar. Então, não tinha ainda TikTok, não tinha nada. Então, a gente tinha que criar conteúdo no que tinha. E, inclusive, os stories eu vi, eles começaram em 2018. Então, foi bem nessa época que eu entrei nos stories. Logo que começou. Então, eu não sei se isso ajudou também a impulsionar bastante o perfil no começo. Mas eu usava muito dos stories, porque era muito mais fácil do que tirar foto do produto. São 30 segundos ali que você, de fato, mostra um vídeo, né? O vídeo tem muito mais a dizer do que uma simples foto estática parada. Isso era muito diferente no começo. As pessoas não usavam. Não sei por quê. Porque eu até estava explicando outro dia que lá em 2017, as lojas que estavam bombadas eram umas lojas com perfil muito aesthetic, sabe? Muito clean, muito perfeitinha. E aí chegava eu lá, mostrando nos stories do meu jeitinho. E isso gerava muita conexão. E as pessoas não faziam isso até então. Hoje é uma prática comum mostrar nos stories, mas no começo não rolava. Então eu acho que foi uma das primeiras marcas que começava a mostrar nos stories e diseminou isso, assim, sabe? E isso fez muita diferença pro meu negócio, eu acho, lá no começo, né? Eu não acho, eu tenho certeza. Se a gente tá falando sobre se conectar com o público, você criava 30 segundos de conexão, de fato. Você provando a roupa ou você já com a roupa trazendo alguma realidade
conversando com o pessoal usando aquilo. Então a pessoa se via em você. E era uma coisa que realmente ninguém usava na época. E o estranho é que as pessoas usam stories como foto, né? Além disso. É um vídeo, mas a pessoa tira a foto e coloca no stories. Pois é. Curiosidades à parte. Você teve alguma inspiração? Sim. Quando eu entrei, tinham já 2 marcas bem grandes, né? Que eu consumi. Eu consumia muito a Isabela Mate quando eu comecei. E a LV sempre foi uma marca muito grande também, que eu me inspiro, né? Até hoje, né? São empresárias enormes. Mas estamos aí, estamos indo atrás. Não, você vai chegar. Você tá fazendo tudo isso que você tá fazendo, o sucesso que você já teve. Vamos trilhar um ponto aqui que você cursou medicina com o suor do teu próprio trabalho em paralelo à faculdade. Isso pouquíssimas pessoas conseguem tal marca. É complicado, porque a gente sabe, né, o mundo da internet, a gente se compara muito. Sim. Mas aí você esquece, né? Peraí, teve uma faculdade de medicina aí no meio. Sim, total. Você tá desenvolvendo uma empresa em paralelo a uma faculdade... Meio período, né? Eu desenvolvi empresa meio período, na verdade. Esse é o ponto. Uma faculdade que é integral junto a uma empresa ao qual você tinha que dividir a sua atenção. E muitas pessoas não conseguem ter sucesso por conta do tal do foco dividido. Então, são 2 coisas bastante grandes, né? São entidades por si só que demandam atenção plena, digamos assim. Não tinha... É o que eu falei, não tinha opção. Uma coisa foi puxando a outra e foi fazendo dar certo, sabe? Sim. E eu sou muito grata, porque a medicina é que me apresentou esse mundo, né? Se eu não tivesse começado, não teria. Então, uma coisa é vinculada à outra pra mim hoje, né? E como você vê, por exemplo, eu falei sobre inspiração, você falou de 2 marcas. Fora as marcas que você queria se tornar dentro da sua vida pessoal, você tinha, por exemplo... Eu digo porque você parece ser uma pessoa bastante dedicada de fato, você sempre corre atrás, mas muito quando a gente não tem maturidade ainda, a gente vê pessoas que tiveram sucesso por alguma coisa ou pessoas que são próximas e dão determinados conselhos. Você teve esses tipos de mentores no decorrer da sua vida ou pessoas a qual você se espelhava? Cara, mentores não. O que assim, me motivava muito era os meus pais, sabe? Porque eu vi os dois muito... Meus pais sempre foram muito dedicados. Legal. Meu pai é muito inteligente, minha mãe é muito esforçada. Minha mãe é um trator pra trabalhar. Ela é assim... Ela dá 300% e ela sempre me ensinou que se a gente quer sucesso, a gente tem que trabalhar. Sempre foi uma coisa isso dentro de casa. Então, quando eu passei na faculdade, eles sabiam que eu ia dar um jeito. Eles sempre me criaram desse jeito. E eu sempre fui muito autônoma, né? Eu sempre fui muito independente. Então, quando eu falei, eu vou fazer a minha empresa, eles já tinham certeza que ia dar certo. Porque eu sempre me dediquei muito e eu tenho esse exemplo dentro de casa, né? De esforço mesmo. Então, apesar de naquela época eles estarem passando por dificuldades, eles sempre foram muito esforçados. E fizeram, assim, os negócios deles, onde eles trabalhavam, sempre tiveram muito sucesso. Então, esse exemplo veio sempre dentro de casa mesmo, de que é trabalho, não tem... Você não precisa ser muito inteligente, você não precisa ser especial, você tem que ser esforçado e dedicado. É o que a gente falou, que a disciplina supera muitas vezes o talento. Porque o talento não praticado é perdido ou desperdiçado. A disciplina faz com que você alcance o resultado que o talento alcança. E ter esse porquê forte de, cara, você vê nessa situação, que queira ou não, eu queria também poder ajudar na minha casa, né? E logo nos primeiros anos eu já comecei a ajudar em casa também. Pra eles não passarem dificuldade, assim, né, de ficarem nessa situação, eu não queria ver eles passando por isso. Então, era um motivador, assim, era um foguete, né, que eu tinha. Eu falei, era isso, não vou deixar a peteca cair, de jeito nenhum. Mas é interessante, inclusive, parabenizar os seus pais pela educação, porque isso também faz total diferença, os exemplos dentro de casa, porque você jovem do jeito que era e a carga que você carregou, isso não é algo simples, né? Porque é pagar a faculdade, ajudar em casa, porque seus pais passavam por um momento turbulento, então tem tudo isso a ser conciliado dentro da cabeça de um jovem que tá tentando a vida, né? É difícil. Era o que eu falei, era uma responsabilidade de um pai de família numa menina de 18 anos. E aí? Complicado, né? Complicado mesmo. Tanto que quando eu vejo gente empreendendo desde cedo, eu falo, cara, que legal, mas... Coitada. Que pena. Ao mesmo tempo, que legal, mas que pena. Porque é difícil, a gente sabe. Empreender é um leão por dia, se não 2. E a gente tem que... É muita dedicação, né? Então, empreender é lindo, muita gente romantiza muito, é muito legal, sem dúvida, dá muito propósito, dá um retorno financeiro enorme, mas é muito difícil. É uma carga emocional muito difícil. Então, ver as pessoas assim, muito jovens entrando nisso, dá uma dosinha. Você fala assim, cara, boa sorte. E como que a sua cabeça foi moldando no tempo? Porque
é um fator também a se pensar. Sim. De você, poxa, minha marca tá dando certo, eu tô ganhando reconhecimento no mercado. Como é que foi a sua cabeça se adaptar com cada fase da sua vida? Você buscava algum tipo de apoio nesse sentido também? Então, teve alguns momentos em específicos que eu tive que ir atrás, né, de fiz terapia por um tempo, porque a minha mãe veio trabalhar comigo depois, na pandemia, a gente não falou disso, né, mas na pandemia a loja explodiu, né, começou a vender muito, tipo assim, um crescimento de 500%. Uhum. E aí minha mãe veio trabalhar comigo, e aí essa época foi uma época complicada, porque era difícil os nossos papéis, né, se você for ver, é mãe e filha trabalhando como chefe e funcionário. Uhum. Como que isso se aplica? Então, foi um momento que eu tive que fazer pra entender como que eu ia me relacionar nesse sentido com a minha mãe. Porque, imagina, você tem que cobrar da sua mãe alguma coisa? Cara, não é fácil. Você já tentou cobrar da sua mãe alguma coisa? Com certeza. É difícil porque a gente se coloca sempre numa situação, mentalmente, de estar abaixo, né? Exato. Hierarquicamente, ela é a matriarca da casa, Entendeu? eu devo a ela, né? Se eu tô onde eu tô é porque ela me fez. Mas você fez tal coisa assim, aí ela... Aí você não concorda, aí você fala, e aí? O que eu vou falar, né? Sim. Então, esse papel foi bem complicado e foi numa época também que a loja estava crescendo muito. Então, eu precisava ter mais, assim, maturidade para lidar com o meu estresse, onde eu ia... como eu ia direcionar o meu foco, porque tava muito difícil, assim, tava crescendo muito, a medicina tava numa fase muito delicada também, que a medicina também requer muito psicologicamente da gente, né? A gente lida com vida, e a gente morrendo o tempo inteiro, muita doença, muito pesado, então é difícil. Uhum. E aí eu fiz também pra conseguir lidar com tudo, né? Sim. Tipo, quanto... E aí começou um ponto também, porque eu achava que eu já não tava me dedicando tanto à faculdade, e aí começou a ter uma culpa por conta disso. Meu Deus. Pois é. E eu tava. Que, tipo assim, minhas notas eram ótimas. Tipo, eu era uma das melhores alunas. Uhum. Mas na minha cabeça eu não tava. Entendeu? Porque eu tava fazendo outra coisa ao mesmo tempo. E aí, essa parte também foi delicada. Mas assim, nada que um pouquinho de terapia não resolvesse. Sim, e a gente aprende com o tempo os pratos que a gente quer equilibrar naquele momento, né? Sim. Então, tipo, sei lá, vou ter prova na faculdade, legal, vou focar um pouco aqui porque eu tenho que estudar e passar na prova. Agora, tá um pouco mais tranquilo aqui, deixa eu pegar minha marca, porque é 2020, a gente tá na pandemia, o negócio tá crescendo absurdamente e eu tenho que, obviamente, trabalhar para que isso continue, porque minha marca sou eu, tenho apoio, beleza, mas se eu não colocar energia aqui... não vai acontecer do jeito que talvez possa acontecer. Eu acho legal falar disso, porque a maior parte das pessoas romantiza muito empreender, não fala sobre a saúde mental do empreendedor. Sim. Que é uma coisa que as pessoas acham que, não pode falar. Gente, é isso que conecta, entendeu? Um exemplo de conexão é isso, mostrar ser vulnerável. E tô aqui mostrando meu lado, 100%. Foi difícil, não à foi toa, fácil. minha pergunta foi justamente pensando nisso, porque a gente realmente precisa de apoio. Eu também faço terapia. Eu parei a minha, me dei alta. Não faça isso, continue. Ai, mas Inclusive, tem uma pessoa maravilhosa pra te indicar se precisar. Eu comecei a correr. Sabe que você corre, aí você não consegue pensar em nada? Esse é o ideal. Você tá só lutando pela sua vida ali enquanto você tá correndo, entendeu? Eu faço crossfit todo dia, eu sei do que você tá falando. Só que ainda assim eu faço terapia também. Eu me dei alta no momento, mas acho que eu tô segurando as bolas por enquanto. Mas de verdade, são os pratos que a gente consegue equilibrar naquele momento e tá tudo bem. Sim. Tipo, é o que dá, beleza. Mas é justamente isso que você falou. Eu imagino o quanto você enfrentava de pressão. Porque era muita pressão. É muita coisa. Sim. Aí, legal. Até quero entrar nos detalhes, se você puder falar, sobre, de fato, como foi lidar com a sua mãe nessa época. De você conseguir entender, por exemplo, aonde você conseguia se posicionar e como que você conseguia fazer com que ela entendesse que ali os papéis, de certa forma, estavam invertidos. Existiam técnicas de comunicação? Existia o quê? Basicamente, eu comecei a falar isso pra terapeuta, falar assim, olha, tá um pouco difícil essa relação com a minha mãe, porque às vezes eu tenho que cobrar ela de algumas coisas que às vezes não estão alinhadas com o que a gente precisa, e como que eu me posiciono dessa maneira, né? Porque igual, começava a cobrar ela, falava assim, mas eu sou sua mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você fala o quê? Acabou o argumento. Acabou o argumento. Aí você não tem como cobrar, né? Então, era difícil. O que eu aprendi muito, assim, que até é uma dica pra quem trabalha com família, tudo, manda as coisas escritas. Escrever.
Cara, áudio, às vezes a gente tá puto com alguma outra coisa, a gente tá correndo, não sei o que a gente fala, às vezes parece no tom que a gente tá bravo com alguma coisa. Eu comecei a escrever. Quando eu vou abordar um tema delicado, eu escrevo. Porque eu leio, eu penso e mando. Certo. Em vez de falar no áudio. Porque às vezes na correria eu sempre mandava no áudio e parecia que eu tava puta e que eu tava arrumando briga. Isso melhorou minha relação 300%. Interessante. Mas também, grande parte, foi porque ela começou a entender também os papéis que a gente exercia, né? Então, a hora que eu estava precisando cobrar dela como dona do negócio e a hora que eu estava me posicionando como filha. Mas, assim, foi meio que o tempo mesmo. Mas escrever mudou muita coisa, viu? É uma técnica muito recomendada. Interessante isso que você trouxe. Eu, honestamente, não imaginava que você daria essa resposta. Eu pensava que seria o oposto. Justamente no se comunicar verbalmente, porque você conseguiria, pela emoção, talvez arrumar alguma coisa. A gente é muito família de italiano lá em casa, né? Então, a gente fala muito expressivo e a gente se exalta muito fácil. Mas não que a gente tá bravo brigando, é só o jeito que a gente fala. A forma. E às vezes parece que a gente tá bravo. E no áudio, às vezes eu tô correndo, eu falo o áudio meio rápido, ela escuta no 2.0, ela acha que eu tô puta. Aí eu mando digitado. Quando eu mandei digitado, 300% de melhora. Recebe como uma tarefa, tenho que executar. Não, assim, mãe, não sei o que, não sei o que. Ela responde, eu falo, ótimo, resolvido. Achei um caminho. E também cortar assuntos em casa. Porque às vezes isso era uma coisa assim, vamos conversar à noite, na hora do jantar. E aí eu ficava tipo, então, mudando de assunto. Comecei a mudar muito de assunto, falar, vamos falar disso amanhã? E aí começou a perceber também que tinha uns momentos que os papéis eram uns e os momentos que os papéis eram outros. Senão os papéis se misturam. Que em casa, no jantar, você era filha. Exato. E aí eu tava precisando falar de um negócio como chefe, e aí? Então, deixa quieto. Vamos respeitar os momentos de cada papel. Isso fez muita diferença também. Cada ambiente no seu determinado momento, né? Pra conseguir, até pro cérebro conseguir separar as coisas de uma maneira mais organizada, muitas vezes, né? Com certeza. Certo. E, bom, então a gente vem para uma fase um pouco mais recente, o qual você diz que agora você vai dominar o mundo. Como? Quais são os planos para que você consiga fazer isso acontecer? O que mudou do ano passado para cá, que agora você olha para sua marca e fala, vou fazer a diferença aqui? Agora é minha dedicação 100%, né? Que até então, nesses 7 anos de marca, por mais que a gente vende muito há muito tempo, nunca teve 100% da minha atenção, né? Então, agora eu tô mexendo em literalmente tudo na empresa. Eu tô mudando tudo, trocando tudo, melhorando tudo. E a ideia é escalar bastante esse ano. A gente tá botando muito marketing, reestruturando processos, trocando muito detalhes no site, que a gente chega num momento que são detalhes, né? Sim. E a gente tá mexendo nesses detalhes de uma maneira bem incisiva. Legal. É movimento, na verdade, né? Tá sendo um movimento agora. Energia e intencionalidade, duas coisas que eu falo que fazem muita diferença realmente pra ter sucesso, né? É se movimentar, pra não ficar pra trás. E olhando pra 2020, boom. Excelente. Uau, foi assim. Como que isso aconteceu? Quais são os fatores que você acredita que proporcionaram isso? E como que você se estruturou para lidar com isso? Do ponto de vista organização empresarial. Tá. Nesse momento, a faculdade tava em online. Então, eu voltei pra minha casa, em São Paulo. Eu não tava em Campinas. Então, isso foi um ponto fundamental, porque eu tava presente. A gente já vendia muito no digital. Nosso foco sempre foi o digital. Então, a gente já era uma empresa online. Então, isso teve que crescer junto com a pandemia. A gente já estava lá. E eu acho que quem já estava lá teve uma facilidade muito grande em aproveitar essa onda. E era muito louco, porque quanto mais fechava, tipo, mais lockdown, mais a gente vendia. Era um negócio, assim, que não fazia sentido. Porque quando fechou, a gente falou, e agora, né? O que a gente vai fazer? Ninguém vai comprar roupa. Mas foi pelo contrário, o consumo aumentou, assim, absurdo. E a empresa cresceu. Era o único canal que as pessoas tinham pra poder comprar. Exato. E as coisas cresceram muito, assim, tudo foi muito, né? Então, nesse momento, tava trabalhando. A minha mãe já tinha entrado trabalhando comigo, tava só nós duas. A gente tava sem a funcionária, porque tava em pandemia, tava só nós duas. E aí começou a ficar uma coisa meio louca. Porque começou a crescer. Minha casa, lotada de roupa em todos os lugares. Tinha peça de roupa em todos os cômodos da casa. Desde a sala ao quarto, tudo. E aí ficou uma coisa insalubre. Porque minha mãe trabalhava no trabalho dela. Eu fazia as aulas online. Dava 7 horas da noite, a gente começava a embalar pedido. A gente ia parar 2, 3 horas da manhã. Que era só nós duas.
E ficou essa loucura. E aí começou a entrar num momento que não tinha descanso. Porque todo momento que a gente parava, que ela não tava trabalhando, ou que eu não tava em aula, a gente falava, vamos começar a embalar pra gente não ficar acordado até tarde? E aí você não tinha o tempo mais de descanso em casa. Era só trabalho e faculdade. Trabalho, faculdade, ou trabalho e trabalho, no caso dela. E a gente chegou no momento que a gente falou, olha, não vai dar mais, a gente tá precisando de mão. Tipo, faltava mão. Meu pai ficava à noite também fazendo pedido com a gente. E precisava de estrutura, porque a casa tava abarrotada de roupa. Não tava mais salubre o negócio. Sim. Aí falou, vamos alugar um espaço. E a gente alugou um espaço quando tava tudo em lockdown. Então eu paguei um preço super bom no meu espaço. Sim. E aí era um predinho de 3 andares. Assinei o aluguel, falei, seja o que Deus quiser, né? Todo mundo fechando e eu aqui, alugando um espaço, né? Misericórdia. Aluguei o espaço, ele tinha uma área bonitinha embaixo, já bem arrumadinha. Dei um tapinha nela, fiz uma loja física. Lá embaixo que a ideia era ser um showroom, hoje é uma loja física propriamente. E começando a contratar gente. Então, comecei a colocar funcionária pra me ajudar na embalagem, funcionária pra começar a me ajudar no atendimento, que o WhatsApp elas fazem, né? Eu faço direct, mas elas fazem WhatsApp. Comecei a mandar as coisas chatas. Até troca, vai pra funcionária, não vai comigo não. Troca, devolução com elas. Eu só faço a parte legal, que é a consultoria de compra. E foi estruturando a partir disso. Só que assim, imagina, tudo fechado, pra você estruturar uma empresa com tudo fechado é muito difícil. Sim. Você precisa comprar prateleira, você precisa comprar sistema, você precisa, enfim, comprar roupa, a gente precisa trazer roupa. A gente começou a confeccionar um pouquinho antes da pandemia, então todo esse processo de confecção, se manter com a pandemia, foi uma loucura. Eu falo que foi startup, a gente cresceu, depois a gente resolveu como que fazia. É trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Mas deu certo, mas foi loucura. E aí, hoje, então, você tem esses 2 canais de vendas, que seriam a parte online e a sua loja física. A sua loja física, ela é tão forte quanto online? Ela tem uma representação bacana? Tem uma representação bacana. Eu acho que hoje eu não fecharia, não faria sentido. Hoje ela ajuda bastante. Não é o nosso foco também, a gente nem faz ação na loja física. A loja física é meio que um ponto de retirada que a gente deixa. E ser um ponto de marketing, mas vende super bem também. Acho que as duas coisas se complementam. Porque virou um ponto de motoboy, entendeu? Pra entrega do online. Aí ficou bom. Se você tem o ponto físico, porque são 3 andares, provavelmente você tem estoque, organização administrativa. Eu aluguei outro prédio agora. A loja física... Você saiu do lugar que você estava antes. Não, eu tô lá ainda, mas eu tive que subir o andar da loja física. Porque começou a ter uma demanda grande lá. De final de semana enche. E aí não tinha só um provador. Daí eu tive que subir pra fazer a loja física 2 andares e alugar um outro espaço. Entendi. Então hoje eu tenho 2 espaços. O que demonstra que o negócio tá dando certo. Legal. O do online e da loja física. Mas faz sentido. Tá aí. E você tem outros canais de venda que você olha que agora, pensando na estruturação do seu negócio, vão fazer sentido? Sim, a gente tá com a questão do online, né? A gente tá tentando essa multicanais. Então, a gente tá fazendo muita campanha de WhatsApp. Estamos desenvolvendo a comunidade nos WhatsApps também. Legal. Grupo VIP, tudo. Campanhas específicas pra lá. A gente tá agora desenvolvendo um programa de influenciadoras também. Onde eu trago clientes da marca que querem representar a marca. Então, elas também com uma forma de venda. Meio que afiliados ali, talvez. Sim. Nessa ideia. E estamos indo aí, né? Talvez entrar no marketplace, tô tentando. E o que você usa de... Obviamente você usa ainda stories e etc, mas o que você faz de estratégias agora, olhando mais para uma parte de tecnologia, marketing digital, trazendo um pouco pro mundo que a gente está inserido, mas pensando na propagação de marca. Quais são as estratégias de divulgação que você usa? Hoje eu acho que assim, hoje o que faz muita diferença nesse sentido de tecnologia são as campanhas. Então a gente trabalha com aquela API oficial e disparo de campanha bem segmentado para cada tipo de público. Então, legal. De WhatsApp, né? Então, meu público que comprou de tal época, ele não comprou esse mês ainda, então eu vou fazer uma ação específica para esse público. Para isso você tem um CRM, o qual você tem todas essas informações e você usa desse CRM para ativar essa galera. Essa galera aqui são os meus clientes campeões. Não é um cliente, então o que eu vou oferecer para eles? Vamos fazer uma campanha especial, vamos fazer uma ação especial. Esse cliente não comprou de mim faz 2 meses, por quê? Vamos disparar uma campanha para ele. Então essa segmentação da base do público fez muita diferença. E a gente está trabalhando agora formas diferentes de tráfego. Então, a gente sempre fez tráfego pago desde 2020, isso foi um ponto diferente também.
2020 você botava dinheiro, o negócio ia, né? Meta Ads, que na época nem chamava Meta Ads. Não, era tipo um foguete Ads, devia ser esse nome. Porque você enfiava o dinheiro lá, o negócio ia. Pouca gente ainda usava. Era mais barato também. Era mais barato. Você botava... Cara, existia um retorno de, sei lá, investir 3 mil reais, você tirava, tipo, 90, 100 mil de conversão. Um negócio maluco. E isso fez crescer, aumentar muito o número de seguidores. Mas hoje a gente tá bem segmentando também o nosso público de tráfego. Então... Esse público aqui, ele já consome a marca? Não consome. Então, a gente vai fazer desse jeito. Ah, esse público aqui, pouco consumo em BH. Então, eu vou jogar um anúncio específico para BH. A gente tá bem, assim, no detalhe com cada tipo de cliente. Não é mais todo o anúncio para todo cliente. A gente tá segmentando isso bem diferentinho agora e tá fazendo muita diferença. E para isso, acredito, você monta criativos chamativos diferentes. Isso, é um criativo para cada ação e específico. Acho que a ideia principal é você não considerar que o seu cliente é igual a todo cliente. Você tem que ver que tipo de cliente é qual, entendeu? Então, esse cliente é um cliente que consome com cupom. Então, ele vai receber o anúncio que ele é de cupom. Essa cliente não precisa de cupom, então ela vai receber um anúncio de brinde. E assim vai. Entender os tipos de público que você tem e trabalhar da melhor maneira possível. Porque senão se só tá com o mesmo anúncio pra todo mundo, não faz o mesmo sentido, entendeu? Não é a mesma conversão. Acho extremamente interessante, mais uma vez, a gente trazer pra conversa o fator maturidade. Porque é o que você falou até um pouco mais cedo, aplicado a outro contexto, a gente coloca agora de novo. Detalhe. Então, você já tem uma marca consolidada com 7 anos, o qual você teve uma ascensão legal. Como que você continua se fazendo valer dentro do mercado, onde agora tem muita competição? Detalhe, hoje não é só mais um produto bom. A gente tem que pensar em tudo. Então, esse processo de empresa agora, a gente está reestruturando tudo, pensando nos detalhes. Então, o que é? Como que eu facilito o processo de checkout? Como que eu aumento o meu ticket médio no detalhe? Se eu colocar essa barra aqui que mostra quanto falta para o frete grátis, quanto isso aumenta a minha conversão? Se eu coloco o campo do cupom no carrinho, ou se eu coloco ele lá embaixo, o que isso faz de diferença? É essa análise que a gente está fazendo agora. É bem análise de dados, né? Que o ouro está nos nossos dados. Justo. Que é o momento que faz diferença. Depois de certo ponto, não é mais tanta coisa, é detalhe. É detalhe. E é justamente testes AB. Para fazer isso, você tem o time dentro da sua própria casa? Você terceiriza isso para uma agência de performance ou marketing digital? Qual que é essa parte da cozinha de casa? Os meninos começaram a trabalhar comigo em setembro do ano passado. É uma agência de performance. Legal. Mas fez muita diferença para mim, até para empresas, meninas que estão começando, que estão aí, né? Ou até que já estão com a empresa estruturada. A gente se sente muito sozinha nesse ramo de empreender. Porque a gente sente que tudo depende da gente, em termos de ideias, criatividade, o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo. E quando eu fui atrás de uma agência de performance, fez toda a diferença pro meu negócio, porque eu tinha outras pessoas pensando da mesmo nível e maneira como eu. Então, assim, eram outras ideias tão boas quanto que me faziam sentido. Então, foi bem legal, assim, me tirou um peso muito grande de, o que eu vou fazer? Agora eu tenho um time de, o que nós vamos fazer? Isso fez muita diferença. Interessante, eu penso muito da razão da pergunta, que é o tal do core business, né? Então, o seu core business, você tem uma loja digital e é você vender o que você produz. Então, você tem desde a parte da confecção até a entrega. Obviamente, aqui envolve várias coisas. Ok. Mas o ponto é, existem especialistas que entram nessa frente, que seria uma agência de performance. Então, ao invés de você construir isso dentro de casa, você terceiriza essa parte para que você foque no seu core business e eles somem para a estratégia que você já tem e você consiga gerar mais venda. Exato. Cada um faz o que é melhor, entendeu? Eu sou nessa parte criativa, de criação de peça. Eles são especialistas em dados, então deixa cada um com o que cada um faz bem. Exato. E tem feito muito sentido, assim, fez muita diferença pro meu negócio. Porque mostrou um mundo que eu não abordava. Eu não fazia anúncio igual pra todo mundo. O que eu não joguei dinheiro fora? E é detalhe. E aí entra estratégias de display, estratégias de SEO, estratégias de CRO, estratégias de CRM. Pois é. E, igual, por muito tempo eu fiz recuperação de carrinho automática. Ainda faço em alguns casos. Mas a partir do momento que a gente começou a olhar carrinho por carrinho e olhar o perfil da cliente que estava consumindo, conversão foi assim, praticamente não tem carrinho abandonado, mas... Porque você olha, você fala assim, tá,
Essa cliente é uma cliente que ela já comprou tanto, a última vez que ela comprou foi tal data, ela compra com cupom sempre. O cupom que ela tá usando é um cupom ruinzinho. E se eu oferecer um cupom bom pra ela fechar o pedido hoje? Ah, essa cliente, ela não compra com cupom. Mas ela comprou faz tempo que ela não me compra de novo. Por que eu não ofereço uma peça nova, da coleção nova, pra ela conhecer uma cliente boa? E esse tipo de análise que, assim, tá fazendo muita diferença nesse momento que a gente tá agora. Não só fazer de um jeito muito genérico, sabe? E como estratégia de marca, o cupom, legal que você usou essa palavra várias vezes, ele é meio polêmico, né? Porque o brasileiro, ele tem o péssimo hábito de sempre querer tirar vantagem de alguma forma. Sim. E ele só toma decisão baseada em preço muitas vezes, né? E aí você tem que dar um cupom que a pessoa ganha X desconto ou frete grátis. O quanto isso é problemático realmente para a parte da estratégia? Porque eu imagino que assim, você tem a sua peça ela tem o valor de custo, e aí você coloca a sua margem tem que contemplar. E aí é a coisa que as pessoas não pensam muitas vezes para a marca, né? Tipo, sim. Você tem que colocar logística, você tem que colocar, não é só o custo para fazer, né? A mão de obra, o material, obra-prima, custo de mão de obra que você hoje confecciona, aí você tem logística, que também não é barato, o teu e-commerce para funcionar, você paga uma plataforma, você paga um gateway de pagamento, você paga uma agência de performance, tem um monte de custo atrelado. Sim. E aí você, tipo, putz, eu tenho que dar um cupom porque a pessoa só vai comprar se ela sentir que ela tá ganhando alguma coisa comigo. Tem 2 viés. Cupom, converte? Muito. Não tem o que fazer. O que você pode fazer? Você se torna uma marca que tem cupom, que trabalha com cupom e coloca isso na sua margem. Ponto. Vende caro, dá cupom pra fechar. Pode ser. Ou você transforma a sua marca numa marca que trabalha com o valor de marca em si, não o preço. Se for nesse caminho do preço, vende. Mas assim, você tá concorrendo com os marketplaces, que é essa brincadeira do preço. Se você quer uma marca que você construir valor na sua marca, a ideia é que eu estou desenvolvendo isso porque eu acostumei muito mal a minha cliente com cupom por muito tempo. A gente está desenvolvendo esse conceito de valor. Estamos trabalhando muito com brinde. Então, todo mês eu tô com um brinde diferente na empresa. Então, em vez de dar cupom, a gente está dando brinde. Que é uma parte que agrega muito mais valor ao produto e à marca em si. Em vez de dar cupom. E aí, você tem que ver o que faz sentido para sua empresa. Faz sentido eu dar cupom, botar o preço mais alto. Ou faz sentido eu cobrar o valor que eu cobraria e agregar com brinde para aumentar o ticket médio, aumentar o valor de conceito, de marca. Depende, tem empresas que atuam dos 2 jeitos, né? Eu tô migrando de um pro outro. Tentando. Não que você vai abandonar um, porque isso também movimenta, de certa forma, como você mesmo disse. Parte do teu CRM lá tem a galera que vai por meio disso, mas também tem a outra galera que vê valor já na sua marca. Sim. E que o cupom não é um fator decisivo tanto assim. Então... normalmente, quando a gente tem essa análise do perfil do cliente que eu te falei, a gente vê, tem clientes que só atuam com o cupom. E beleza, a gente vai atender elas. E tem clientes que não, que elas veem o conceito de marca. Então, é saber abordar cada cliente de cada maneira. Tem cliente que falou assim, eu vou comprar, a gente fez esses dias uma ação com uma bolsa. Falou, eu vou comprar porque eu quero essa bolsa. E a cliente queria o produto. Ela, você sabe, se agrega tanto valor ao brinde, porque não é um brinde porcaria, a gente tá fazendo coisa legal. Uma garrafa térmica. Eu já fiz garrafa térmica, eu fiz braceletes, que pareciam braceletes da amizade, super legal, super bonitinho. De prata, então semi-joia. Agora também na ação que a gente fez gloss. Pode fazer colar, a gente fez um colar de ponto de luz também, semi-joia. Então, são produtos bacanas. Necessaire, bolsa, coisas que a cliente desperta o desejo da cliente de ter e que ela não pode comprar. Ou você pode colocar pra vender também, mas a ideia é que ela não possa comprar, que ela só... Ela só vai ter aquilo se ela comprar o teu produto e por meio do teu produto ela ganha aquilo. É uma forma de agregar valor pro teu produto em específico, né? Ela espera ganhar algo que é exclusivo porque ela fez aquela ação. E às vezes a cliente fala, puta, eu queria tanto aquela bolsa daquela edição de janeiro. Eu falo, putz, Que pena. Quando virar outra, você não deixa passar a ação. Justo. E aí, você trabalha com urgência, você trabalha com essa exclusividade. É o novo caminho, né? Porque agora, com esses grandes mercados que vendem moda, se você ficar no preço, não dá pra brigar por muito tempo, né? E entra também no que a gente conversou
acho que no começo da nossa conversa, que é a questão de propósito, das pessoas buscarem o propósito da marca, né? Então, Sim. é o como você quer se posicionar e você vai ter teu público que vai acreditar no propósito que você quer passar adiante, né? Sim. Então, eu até falei esses dias que eu acho que nós estamos mudando o nosso propósito, né? Quando eu me formei na faculdade, eu fiquei muito perdida. Eu tava lendo aquele livro Comece pelo Porquê, que eu acho que todo mundo que aprende leu, é um livro incrível. E eu falei, cara, e agora? Qual que é o meu porquê, né? Paguei a faculdade, formei, e aí? O que eu vou fazer agora, né? Eu me senti muito vazia de porquê por muito tempo. E aí, eu comecei a entender que eu poderia, como a loja fez o meu sonho, né? Fez parte da construção do meu sonho, que eu posso ajudar outras pessoas a partir disso. Então, a gente está agora com projetos para envolver a loja em vários projetos sociais. Essa parte do empreendedorismo mesmo, que eu tô fazendo os conteúdos nas redes sociais, também é por isso. Então, eu tô tentando trazer esse outro propósito, de poder ajudar as pessoas como a empresa me ajudou, como a loja me ajudou lá atrás. Fazer o meu sonho ser possível e fazer o de outras pessoas serem possível também. Caramba, isso é uma coisa muito legal. E isso tem ligação com a parte de mentoria que você falou mais cedo? Então, a mentoria, ela tá surgindo por uma demanda, mas não foi com esse intuito. Basicamente, eu tava criando o conteúdo para ajudar outras pessoas a empreenderem, porque eu trabalho com isso há muito tempo. E às vezes um conteúdo que para mim é óbvio, para quem tá começando não é. Sim. E aí começou a ter essa necessidade de pessoas quererem esse contato mais próximo, e eu desenvolvi a mentoria a partir disso. Mas eu tava fazendo conteúdo gratuito na internet, faço ainda todos os dias. Posto vídeo todo dia dando dica de ação que eu faço, ação de venda, deu certo pra mim, eu tô postando lá. E a mentoria é mais um contato mais pessoal com quem quer realmente pegar na mão e falar, ó, esse é o caminho das pedras. Entendi. Pensando nessa parte de obra social e tudo mais, tem até um grupo que é parceiro nosso, que é a Liga Digital. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. A fundadora chama Helenice Moura. Ela é uma pessoa muito próxima a mim e ela leva experiências como a sua para dentro de comunidades, para que essas pessoas possam aprender com histórias como a sua, a empreender e de repente pagar uma faculdade ou, enfim, mudar a realidade delas. Nossa, então, muito legal. Pode me botar nele. Eu vou fazer a conexão de vocês duas. Muito eu legal. Vi porque é legal justamente por isso. Porque você é um case de sucesso de alguém que buscou uma alternativa para poder cumprir com um sonho e ela entrega justamente isso dentro das comunidades, sabe? É legal porque as pessoas veem que dá para fazer, sabe? Que é possível. Porque todo mundo vê uma marca grande de internet. Nossa, isso é uma coisa tão distante da minha realidade. Cara, não, entendeu? Não é distante. Dá pra fazer. Eu fiz com R$300. Tipo, claro, hoje dinheiro é diferente. Mas assim, dá pra fazer, entendeu? É só querer. Eu falo que, na verdade, você tem que querer e você tem que ter um porquê forte. Que te leve pra frente. Porque eu vejo um monte de gente que fala, eu vou começar a empreender, tô com tempo livre. Cara, não é assim, não é hobby. Empreender não é hobby. Você tem que ter 100% de dedicação. Se você ficar, vou tentar, não vai dar certo. Você vai ser engolido pelo mundo que tem aí do empreendedorismo. Não dá. Você tem que ter sangue no olho. E a gente brinca, né, na medicina, é faca na caveira. E vai. E é real. Senão, meu sócio, o Rodrigo, ele costuma usar muito uma palavra que chama intencionalidade. E ele fala muito isso dentro da empresa de modo geral, né? Ele fala, a partir do momento que você cria... O propósito, ele tá lá. Às vezes ele tá muito forte, às vezes ele tá mais fraco, mas... Quando você aplica a intencionalidade ao negócio, que é de fato você focar e olhar para aquilo com carinho... Parece que portas se abrem, caminhos, enfim, sinuosos se tornam retas. É muito estranho. Tipo, parece que o universo se alinha e as demandas surgem. É uma coisa muito louca. Mas eu acho que é muito justamente pela aplicabilidade. Você tá focando naquilo naquele momento, você trata aquilo como uma realidade que você precisa fazer virar. Então, entra no propósito, entra no faca na caveira, sangue no olho e aquilo se torna um prazer para você. Porque se você trata como um hobby, cara, não dá. Não dá, tem que ser 100%. Porque talvez não tenha seriedade, né? Maturidade, talvez, também. Tem gente que você fala assim, eu quero começar uma empresa, a pessoa não precisa, entendeu? Cara, você não precisar e querer começar é difícil. Porque assim, você não precisa, não vai ser prioridade. Vai faltar a intenção. Entendeu? Você vê, quer começar uma dieta, quer fazer um treino, a gente não consegue se comprometer com a gente mesmo. Então, você não tem um porquê forte que te faça ir acordar e fazer aquilo dar certo todos os dias, não vai, não funciona. Você tem que ter a motivação pra levantar da cama, né? Aquilo tem que fazer sentido, senão... Exato. Senão, cara, se for porque talvez dê certo, não preciso, mas eu quero, para, entendeu? Vai fazer outra coisa. Justo. Você olhando, vou fazer essa pergunta em duas frentes diferentes. Uma olhando
na verdade, em 3 frentes diferentes, né? Porque aqui a gente tem uma médica, uma empreendedora e uma pessoa. É o Barbie Profissões. As minhas amigas brincam. É o Julius, é o pai do Chris. Eu tenho 2 empregos. Entendi. Meu namorado fala isso. Minha namorada tem 3 empregos. Tá vendo? Quando você olhando as 3 frentes, a minha pergunta é olhando para o futuro. Então, aqui a gente falou muito sobre a sua história. Sim. Inclusive, depois dessa eu vou fazer uma outra pergunta sobre, mas olhando para o teu futuro, você tem médica, empreendedora e pessoa. O que você espera do seu futuro dentro dessas 3 frentes? O que você ainda quer alcançar como pessoa? O que você ainda quer alcançar como médica? O que você ainda quer alcançar como empreendedora? Olha, como empreendedora, eu espero que a empresa agora, né, a ideia é que a gente escale cada vez mais e consiga abordar mais. Eu já vendo o Brasil todo, mas abordar o Brasil todo de uma maneira incisiva, como a gente faz Sudeste. Legal. Então, essa é uma ideia. Quero abrir filial, quero abrir em outros estados. É um projeto. Como empresária, como eu estou me dedicando muito nessa área de educação, então a ideia é começar a ensinar cada vez mais pessoas a empreender. A gente tá vendo se eu vou fazer um curso, se eu não vou fazer um curso. Não sei se eu queria muito pra essa área ainda, mas se tiver demanda, a gente pode fazer. Tamo vendo, né? E como médica, eu queria muito conseguir abrir um espaço. Esse é um projeto aí, eu vejo no futuro, assim, quando eu tiver uns 50 anos, tá? Tá. É um projeto meu que eu queria muito abrir um espaço que possa cuidar de corpo e mente. Então, corpo e alma, que a gente brinca, né? E poder ser um espaço ali onde a pessoa tem um tratamento físico, mas ela tem um tratamento espiritual e mental também. Essa é uma área que eu quero ir, mas lá quando eu for me aposentar nessa loucura que é o varejo. Trazendo uma pergunta lá de trás para a realidade, qual a especialidade que você talvez seguiria olhando para uma parte médica? Podemos ver uma futura psicanalista, neurocientista, batendo na porta? Eu gostava muito de psiquiatria. Lá atrás, né, na faculdade, mas não sei se eu iria pra essa área. Talvez não sei, muito cedo pra falar. Não sei, temos que ver. Tá, deixa a vida entregar até seus 50 anos, tem aí pelo menos... Esse é um projeto pra frente. Uns 24 anos pra percorrer ainda, de muita coisa pra acontecer, né? É um projeto pra quando eu for parar um pouquinho. Tá certo. E como você divide a sua vida hoje? Então, a minha vida, eu trabalho como médica das 8 ao meio-dia, normalmente. E aí, a parte da tarde e noite, eu fico focada 100% na empresa. Então, isso foi desde sempre, né? Essa estrutura de tem a faculdade, tem a empresa. Então, quando eu virei médica trabalhando, foi fácil de adequar também. Mas a grande questão que, como a empresa dá certo, é tratar a produção de conteúdo como um conteúdo de televisão. Então, por exemplo... Eu saio de manhã, eu monto meu look pra trabalhar, é o look que eu vou postar nos stories. Beleza? Aí chego na hora do almoço. Vou trazer algum conteúdo diferente, eu já gravei na noite anterior. Talvez eu editei lá de manhã e posto na hora do almoço. À tarde, eu só tô focada nisso. Então, é a parte que eu crio novos conteúdos, que eu crio produto, lanço produto, da tarde lá pra umas 6 horas. É muito organizado, assim, é minuto a minuto. Eu falo, mas vai. É o que você falou mais cedo de aprender a monetizar o seu tempo, né? Exato. É organização. Todo mundo sempre fica chocado que é muita coisa, mas, cara, é organização. E a produção de conteúdo é uma coisa que demanda muito tempo e todo mundo fala, eu não consigo produzir conteúdo. Mas produzir conteúdo tem que ser como um horário na tua agenda. Tipo, é como se fosse uma reunião, entendeu? Você não pode tirar esse horário e eu tenho um horário fixo. Eu produzo conteúdo sempre das 5h30, das 4h30 às 6 horas todos os dias. Então, esse horário eu tô produzindo conteúdo, não adianta marcar nada. E que não necessariamente é um conteúdo que você está produzindo que você vai postar naquele dia. Pode ser algo que você esteja fazendo Pode ser pra eu postar às 6, 7 da noite. Mas não necessariamente. Pode ser um conteúdo pra eu postar no dia seguinte, dependendo de se às vezes é um dia muito corrido. Mas eu sempre estou produzindo conteúdo pra algum momento daquela semana ser usado. Eu então não gosto de produzir de uma vez tudo. Eu acho que fica muito maçante. E cansa, né? No sentido de você entra numa parte que talvez a galera não tenha tanta ciência, mas... você é uma pessoa. Exato. Então, a energia que você começa fazendo a produção de conteúdo não é a energia que você termina fazendo a produção de conteúdo. Você cai muito, né, a cabeça, não fica mais a mesma coisa, você não consegue ter a mesma criatividade, então esse não faz muito sentido. Aí eu prefiro ir produzindo de picado, um pouquinho por dia. Tem gente que fala, eu vou gravar tudo de uma vez e produzir tudo de uma vez, mas não, eu prefiro ser aos poucos. Até porque você mantém sua energia alta, você se dedica para aquilo, você sabe que você rende bem dentro daquela janela de tempo e aí você sabe que, legal, vou entregar o meu melhor no que eu posso dentro da organização que eu tirei para fazer isso. Exato.
Aqui a gente traz um ponto muito importante, denominado organização, que é uma coisa que 99% das pessoas não é, e eu tô dentro dos 99%. Como que você criou esta organização? Ela sempre foi baseada na minha rotina. Então, eu tinha a rotina da faculdade e ela teve que ser criada em cima disso. Então, eu precisava acordar mais cedo para produzir o look do dia, que às vezes não era o que eu ia usar na faculdade, mas precisava gravar isso de manhã, para ter um conteúdo pra postar de manhã. Precisava ter um post lá por volta do horário do lanche, que era da medicina umas 9 da manhã. Então, eu precisava ter um conteúdo para aquele horário. No almoço, mais um conteúdo. À tarde, eu não tinha aula. Umas 5 já tinha acabado, aí era o lançamento de produto, era à tarde. Então, tudo foi se moldando nessa esquema de programação de TV ao longo da vida mesmo. Então, a minha rotina foi feita baseada nesse molde. Então, hoje eu não saio de casa sem gravar um look do dia. Eu não saio de casa sem ter... Meio que virou rotina, sabe? E a organização do time nosso. E você se incomoda se alguma coisa sair da sua rotina? Nossa, muito. Odeio. Quero morrer quando isso acontece. Pergunta porque justamente deu pra... pegar alguns detalhes aqui. Hoje, por exemplo, eu tava até comentando com meu irmão. A minha mãe mandou mensagem, era umas 10 horas, falando que precisava de uma coisa pra levar lá na loja. Aí eu falei, não está na rotina da manhã, não dá pra encaixar isso. Aí eu falei, mãe, tô mandando de Uber. Ela, nossa, por que Uber? Eu falei, porque não dá, eu tô com um cronometrado que eu vou fazer, não tem como. E é tudo bem minuto a minuto, que meu pai fala. É cansativo, mas as coisas funcionam. E o seu namorado com tudo isso? Ai, coitado, ele cresceu nesse meio também, né? A gente namora há muitos anos, a gente namora já há 8 anos. Então, antes, ele me conheceu quando eu tava prestando vestibular. Eu nem tinha passado na faculdade, nem tinha começado a empreender. Aí eu falo que ele investiu na planta e agora tá valorizado o apartamento, né? Que legal. Mas ele, coitado, ele sempre me apoiou muito, assim, em tudo. Ele me ajuda muito nesse termo de conseguir separar as coisas. Que às vezes tem épocas que eu tô muito pilhada no trabalho, eu tô muito focada. Ele falou assim, amor, pera, tira o meu celular. Ele falou, não, vamos fazer tal coisa. É um ponto de segurança, né? Dá o equilíbrio. Muito. Ele me puxa muito pra um lado de conforto mesmo, legal. Assim, sabe? Faz toda a diferença. Eu falo que se eu não namorasse durante esse processo, eu já tinha ficado maluca. Porque nem ia dar. Porque ele me traz muita tranquilidade. E não só namorar, mas ter uma pessoa que entende a sua rotina e é capaz de fato ser esse ponto de equilíbrio, né? E ele é economista. Então, você imagina, tipo, ao longo desses anos, você pensa, jovem com dinheiro, o que você faz? Gasta tudo, né? E ele sempre foi muito certinho, muito centrado nessa parte. Ele, não, vamos guardar, não sei o que. Então, me ajudou investe na empresa depois, exato, você consegue crescer sabe? e fazer Ele mais sempre foi muito ponto de segurança. Minha âncora, sabe? Sempre foi muito isso. Então, assim, agradeço muito que ele suportou todo esse processo, porque não é fácil, né? Eu morava fora, de final de semana eu chegava morta. Quantas vezes a gente não ia no cinema, eu dormia no cinema. Quantas vezes? E ele, não, amor, tudo bem, fica tranquila. Vou fazer uma coisa aqui em casa pra gente ser que você tá cansada. Ele falou, boa sorte lá no podcast, vai arrastar. Que legal. Ele dá muito suporte. E isso, foi fundamental. Eu falo muito sobre base de apoio também, que é uma pessoa que é uma situação que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Sim. Elas querem mostrar que elas são, tipo, um super-herói. E que beleza, você tem a sua parte heroína, poxa, fazer tudo que você fez, realmente isso é latente. Sim. Mas que paralelo a isso, ter uma base de apoio legal torna o processo também melhor, né? Sim, eu falo que ele fez assim, ele me deu estrutura, basicamente. Não que meus pais não tenham dado, claro que deram, mas é um lugar que lá, assim, com ele, eu vejo que eu posso ser muito eu, sabe? Sim. 100%. Eu não preciso estar salvando ninguém, não preciso fazendo nada, eu preciso existir. Exato. E eu me sinto muito... Quando a gente é mulher forte, assim, empreendedora, a gente precisa de um colinho. Eu falo que é meu colinho. E é real. Todo mundo tem o seu ponto de carisma. E é um ponto onde você... É o que você falou mais cedo sobre a questão da vulnerabilidade. Sim. Pro mundo, a gente quer mostrar que a gente é super-herói, que a gente não tem fraquezas. Mas, geralmente, com a nossa base de apoio, é onde a gente consegue, de fato, tirar a armadura, né? E conseguir relaxar para recuperar as energias e voltar pra armadura e pro mundo. Sim, melhor. É justamente isso. Eu acho que foi fundamental nesse processo, assim. Não imagino como teria sido se eu não tivesse com ele. Foi uma senhora base pra mim. E olhando para pessoas que estão assistindo a gente, vendo uma mulher hiper empoderada, uma mulher que criou as coisas muito, num protagonismo muito forte, existem pontos que você julga que foram essenciais
para sua construção? Eu acho que primeiro perder o medo, né? Acho que a gente tem muito medo quando tá começando, medo do próximo passo, medo do que vão pensar, medo de tudo, né? É normal essa insegurança. Então, sim, eu acho que foi muito perder esse medo de dar as caras, sabe? Porque fez muita diferença. Hoje eu vejo, por exemplo, se eu tivesse começado a ensinar sobre empreender na internet antes, onde não estaria esse lado? Que eu deixei por muito tempo, porque eu não queria aparecer, não queria me expor. Então, a gente tem alguns medos que bloqueiam algumas coisas na nossa vida que a gente nem imagina o poder que isso tem, sabe? Então, superar esse medo do que os outros vão achar, do que as pessoas vão pensar. Ninguém paga suas contas, ninguém tá nem aí. No final do dia, ninguém tá nem aí pra nada, entendeu? Ninguém tá nem aí com o que você tá fazendo da sua vida. Então, superar esse medo. E um outro ponto importante também foram superar as minhas próprias limitações. Então, crenças limitantes que às vezes a gente tem e a gente não sabe. Então, teve alguns momentos que eu falava assim, não vou botar tanto de dinheiro porque eu acho que é muito. Mas calma, você quer vender tanto? Você tem que botar dinheiro, senão você não vai vender. Então, superar essas limitações que a gente tem, essas travas de não consigo, não posso, não dá. Não, você consegue, você pode, é só a gente fazer direitinho que vai. Então, foi muito isso. Superar esse medo do que as pessoas iam pensar de mim e as minhas próprias limitações, que é um processo que eu ainda estou fazendo, né? Mas é etapa por etapa. Não, e que, de novo, aqui a gente tá falando da construção, primeiro que a gente aprende pro resto da vida. Eu acho que independente da etapa que a gente tá, ou do tanto que a gente já alcançou, a gente vai continuar aprendendo porque vai ter uma situação nova que você vai enfrentar e que você nunca mapeou passar na tua vida. Então, beleza, colocado isso de lado, a gente tá falando aqui de um momento qual, teoricamente, a gente tá se descobrindo, né? Então, você saindo do ensino médio, começando uma faculdade, aliado ali a um turbilhão de coisas que passa na nossa cabeça, e aí tudo bem, vocês mulheres têm uma maturidade muito mais cedo do que a gente, homem, isso é real, é biológico. Então, não, eu coloco essas coisas porque é verdade. As pessoas muitas vezes falam, não, nada a ver. As mulheres não dominam o mundo porque elas não querem, é por isso. Sou suspeito pra dizer porque vocês são milhões de vezes mais organizadas do que a gente. Vocês têm a parte do multitasking muito latente mesmo. Então, loucura, isso, né? é doideira mesmo. A gente, tem homem com essa capacidade de multitasking, mas não é tão fácil de achar, porque na hora que bate multitasking e organização, já desabou o mundo já. Então, isso é real. Sim. Então, você vem nessa construção toda e aí você traz esses pontos interessantes sobre crenças limitantes, e isso eu acho que todas as pessoas deveriam buscar em um determinado momento, né? Porque pode ser coisas relacionadas à criação que você teve, ou traumas pequenos que não tem nada a ver, mas que espelham comportamentos que você tem hoje, você não sabe disso, e é super legal entender mais sobre si para tirar isso da frente e passar para a próxima etapa na vida, né? Não ter medo de fazer isso é muito importante, como você mesmo disse. E aí disso, eu quero perguntar o que você considera, pode ser uma coisa ou coisas, como os maiores pontos de sucesso da sua vida, marcos que você fez, se você falou, isso aqui é uma coisa que dá para colocar num quadro dentro da minha casa. Tem um que é um quadro na minha casa. Tá vendo? Eu não pensei nisso, tá? Foi chute. Meus pais, a gente até colocou lá, que foi quando eu saí em grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios. Isso foi muito legal. Foi muito legal. A gente saiu no G1. Foi, assim, o ápice. Em 2020, pandemia, do nada, eu na capa do G1. Isso foi, assim... Que legal. Que você fala... Foi o meu primeiro reconhecimento externo de que eu era uma empresária. E uma empresária séria, uma empresária que vendia. Aquilo foi a primeira vez que eu me senti validada. Não que eu precisasse, mas foi a primeira vez que eu vi essa validação. Então, isso foi muito legal. Essa parte, quando eu comecei a confeccionar e eu vi que eu era muito boa nisso, foi também uma chave, assim, uma virada de chave enorme. Porque chega um momento que o fornecedor não consegue te entregar mais do que você precisa. Tanto em quantidade como qualidade. Então, quando eu comecei a produzir, falei, sou muito boa nisso e eu tô fazendo muita coisa boa. Foi muito legal também, porque isso mudou o jogo do meu negócio, né? Fez uma grande diferença lá em 2020, que quem se diferenciava era quem confeccionava, né? Hoje ninguém mais liga quem confecciona e quem não. Mas naquela época era uma grande diferença. Como uma pessoa leiga, fazendo o papel do leigo ao extremo aqui, qual que é a diferença de uma pessoa que não confecciona para uma pessoa que confecciona? Hoje não tem diferença. Na real, hoje a diferença de quem não confecciona é quem revende. Então, você vai, compra de alguém, bota sua margem em cima.
A questão de quem confecciona é você criar a peça do zero. Então, você determina como vai ser feito, do jeito que vai ser feito. Você está muito mais presente no processo de criação. A margem é melhor. Você consegue controlar a qualidade. Você consegue controlar a quantidade. É diferente. Teve uma época que valorizavam muito marcas que confeccionavam. Aí veio a questão dos grandes players aí de China, que isso daí meio que ficou não fazendo tanta diferença. Mas por muito tempo isso fez muita diferença. Tipo, as pessoas valorizavam muito quem confeccionava. Porque, querendo ou não, você tá valorizando a indústria brasileira, né? Sim. A mão de obra brasileira. E uma mão de obra de qualidade, né? Não esses outros trabalhos que a gente sabe que são não valorizados, né? Que existem. Mas isso foi um ponto muito legal também. Confeccionar foi muito legal. Que é a maneira que você se encontra até hoje. Sim. Você ainda confecciona suas próprias peças para poder fazer os lançamentos. Você desenha tudo, sai da sua cabeça, você compartilha. Eu junto com a modelista, a gente desenha, cria e faz. E a gente desenvolveu um método express. Então, a partir do momento que a gente desenvolve até a peça ficar pronta, no máximo 2 semanas. Então, isso faz com que a gente tenha muita velocidade de lançamento. O que, pra mim, faz muita diferença no meu negócio hoje. Previsibilidade de, por exemplo, quantidade de peças que você tem que fazer de cada uma que você lança, todas essas coisas, você já traz pautado em, por exemplo, lancei determinada coisa e isso teve X peças de sucesso, você monta estoque. Eu consegui confeccionar, é muito bom nesse sentido. E como meu modelo é feito pra ser express, também. Porque, por exemplo, às vezes eu lanço uma peça e eu não faço ideia que ela vai vender tanto assim. Tipo, eu faço uma quantidade... Normalmente eu faço uma quantidade básica que eu sempre faço pra tudo. Tá. Deu certo, replica. Não deu certo, troca. E a gente consegue testar muita coisa aí, né? Então, hoje, se eu lanço uma peça e ela bomba, eu consigo produzir muito dela muito rápido. Pouco tempo. Então, meu estoque nunca vai ficar zerado, entendeu? Porque a confecção é minha. Uhum. E eu não dependo de confecção terceirizada, que eu dependo de prazo. A confecção é sua, de fato? Eu tenho a minha confecção e eu tenho 2 externas que são terceirizadas. Tá. Então, quando as minhas externas... Elas são para algumas coisas específicas que a gente vai deixando... demanda. É, por conta da demanda. Mas eu tenho as minhas. Então, quando eu preciso de uma coisa assim, rápido, pra ontem, é pras minhas, entendeu? Uma coisa assim, pode esperar, vai pras outras. Que interessante. Isso é legal, porque, tipo, você consegue dar vazão pro teu negócio, previsibilidade, aí traz aquilo que você falou mais cedo, dos dados serem extremamente importantes, porque você tem os dados dentro de casa e o estoque nunca fica vazio, porque você faz sob demanda. Aquilo tá vendendo, legal, vou produzir mais X aqui, à medida que acabou eu vejo se eu preciso mais ou não, mas você tá sempre com o controle na mão, né? Sim, é muito bom isso. E isso faz muita diferença na maior parte das outras empresas, porque elas precisam ter, sei lá, uma produção de 3, 4 meses de antecedência. Eu não. Em 2 semanas eu consigo produzir. Então, se tá bombando, 2 semanas tá na loja. Além de que tem aquilo também que muitas pessoas falam que estoque, de fato, é dinheiro parado, né? Então, você, teoricamente... eu tenho estoque. Não dá pra não ter. Mas, assim, isso eu consigo mexer muito mais no meu estoque do que uma pessoa que trabalha com coleções ou a cada 3, 4 meses produções mais longas, entendeu? Porque hoje uma private label demora pelo menos 45 dias pra te entregar. Uhum. Então, não é tão simples, né? Você vai ficar 45 dias sem roupa? Se vendeu tudo? Então, meio... Me tira um pouco o sono esse lado. Então, por isso que eu prefiro ter o controle. Não, tá certo. Porque, olha o legal do que a gente tá falando. Tipo, de novo, trazendo maturidade pro negócio. Lá atrás, você dependia de outras frentes. E aí, assim, se você tivesse dor de cabeça, você dependia delas pra te mandar. Ou você comprava pronto pra revender. E aí, você adquiriu maturidade suficiente pra você. Não, eu preciso ter a minha confecção, porque eu vou criar do jeito que eu quero. Então, você... E com a qualidade que eu quero. E com a qualidade que você quer. Então, você... sai de uma frente para uma outra frente a qual você consegue entregar muito melhor pro teu consumidor final. E com um preço muito mais acessível, porque se eu quisesse, por exemplo, revender a qualidade que eu faço hoje nas minhas peças, meus preços seriam o dobro, o triplo. Porque você não consegue botar margem. As peças ficaram muito caras. A produção no Brasil ficou muito cara. Então, se você quer vender uma peça de qualidade, ela vai custar muito caro para você comprar e revender. E aí você vai ter que colocar um valor bem mais alto. Então, hoje eu consigo entregar uma qualidade excelente num preço muito bom, porque eu faço. Então, vem direto da minha... Não tem, né, o pessoal que compra e revende aí no meio, né? Então, pula um estágio. Então, isso é muito bom. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Depois eu quero... um mundo à parte, a confecção. Sim, eu tenho bastante curiosidade sobre isso. Eu gosto de roupas de modo geral. Não pretendo abrir nada, mas, enfim. Pode abrir, por que não? Quem sabe um dia, mas não tá nos meus planos.
Mas seria... É porque eu sou curioso mesmo de conhecer sobre negócios em si. Acho que essa é uma parte que tem dentro de mim que eu sempre busco trazer pro programa, porque eu acho que é uma forma até legal de conectar muitas pessoas que estão assistindo e de repente querem fazer uma coisa, tem medo, tipo, aonde que eu vou, como que eu começo, e Sim. de repente você tá aqui dando caminhos das pedras para que as pessoas possam fazer como se fosse uma mentoria, né? Sim. Então isso acaba sendo super legal. E aí eu busco fazer o máximo leigo possível para que a gente consiga trazer bacana. Bastante Tá conhecimento certo, da sua expertise pra galera. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito, que você gostaria que eu tivesse feito? Acho que não, acho que a gente abordou um pouco de tudo, né? Tentei. Acho que nada que tenha faltado. Falei bastante da pandemia, né? Que foi que virou muito a chave. Mas, cara, é isso. Eu acho que quem quer começar tem que ir com cara e coragem e se jogar nesse mundo, que é incrível. A internet muda vidas. Sim. Sei que todo mundo que trabalha com internet fala isso, tá? Vai parecer que eu tô vendendo curso aqui, mas não é. Realmente muda vidas, assim. Abre portas, abre outras coisas. Hoje minha mãe trabalha 100% comigo, ela não trabalha mais em outras coisas. Ela veio 100% comigo. Meu irmão tá ali fora também, trabalha comigo. Ele desenvolve várias áreas na empresa, é meu braço direito. E é muito, assim, gratificante poder ter a minha família perto e poder ver tudo que tá sendo construído, né? E eles estarem juntos comigo. Eu falei, né? Você ter família é difícil, não Sim. é fácil. Mas fez a diferença no meu negócio também, acho. É que eu vejo isso de duas formas diferentes. Eu acho que, assim, entra também num aspecto talvez mais pessoal, no ponto de que a família, tem muitas famílias que não se dão. Sim. E aí a gente tem problema, Sim. óbvio. Quando as famílias já partem de um princípio de que elas se dão bem, o negócio pode ser algo que comece a fazer com que elas não se deem tão bem. E é uma realidade. Sim. Tem que aprender a lidar. Assim como Sim. você falou, poxa, busquei terapia, imagino as inúmeras conversas que você não deve ter tido com a sua mãe na época e que talvez você tenha até hoje, com o seu irmão também. Então, assim, são coisas que vocês precisam colocar na mesa. Eu tive uma mentora de vendas no passado, ela falava muito uma frase pra mim que é o óbvio ter que ser dito. E a gente, muitas vezes, frente a familiares, a gente tem um pouco de medo de dizer o óbvio, com medo de machucar, e aí se fica naquela de pisar em ovos, Sim. porque é minha mãe, é meu irmão, não quero magoar, mas tá dando mancada. Então tem inúmeras situações ali que você precisa ter uma maturidade altíssima, não só você como interlocutora da mensagem, mas quem recebe também precisa conseguir entender o negócio para falar, gente, a gente tá falando de business aqui. Família, legal, sou sua filha, continuo sua filha, sou sua irmã, continuo sua irmã, mas a gente tá falando do business. Pra saúde do business, isso aqui precisa acontecer. Estamos alinhados? Então tem frentes diferentes. Então eu vejo quando tá em família dessa forma e flui bem, eu acho que tem um plus. E eu digo que tem o plus porque tem o fator confiança. Confiança e vestir camisa. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm dificuldade em treinar pessoas, em ter equipes que vestem a camisa da empresa. Hoje, graças a Deus, a minha equipe veste muito a camisa da minha empresa, mas é difícil até você montar uma equipe boa. E com família, é um negócio deles ao mesmo tempo, entendeu? Exato. Então, assim, a pessoa vai fazer tudo e mais um pouco para o negócio dar certo. Não mede esforço, sabe? Porque, querendo ou não, uma pessoa que é externa, querendo ou não, ela tá sendo paga para aquilo, né? Então, é muito legal quando a pessoa veste a camisa da empresa, mas a gente sabe que não é todo mundo que faz isso. Sim. E, normalmente, quando é da família, não. O pessoal compra a briga com você, então... Porque é o sucesso da família. Da família, exato. Então, é muito legal, assim, eu acho que foi muito fundamental pra tudo. Pro suporte, pra ter dado certo, sem dúvida. Eu tenho uma última pergunta, uma pergunta de viés empreendedor. Eu escutei isso de uma pessoa e eu achei uma pergunta muito curiosa, que é, quando a gente abre uma empresa, a gente tem 3 caminhos possíveis. A falência, que não é o que a gente busca, nunca. Credo. Mas é real, são 3 saídas. Falência, sucessão ou venda. E aí? Então, eu até brinco, eu falo assim, se os meus filhos não forem trabalhar na empresa, eu não vou deixar herança. Mas eu pretendo levar isso pra frente. Tô desenvolvendo outras linhas da empresa. Não sei se eu vou fazer moda casual, assim, que a gente chama de moda casual pra sempre. Tem uma linha de vestido de festa, então talvez isso que vá pra frente, né? Se perdurar nos próximos anos. Mas eu pretendo levar a empresa até quando isso for saudável. A não ser que tenha uma proposta muito boa de venda da empresa, que aí eu poderia considerar. Mas a princípio eu pretendo levar, assim. Meus filhos vão trabalhar na empresa.
Então, excelente, já temos a resposta da sucessão aqui. Se não já fica trabalhar, ligado aí, Gabi. Se não trabalhar, não ganha herança. Não tá no testamento. É isso aí, mas é legal o valor do trabalho. Você alcançou o que você alcançou por causa disso. E eu tenho certeza que é um valor que você vai levar adiante. Com certeza. Legal. Eu tenho agora um último pedido, isso eu faço pra todo mundo. É um pedido que pode ser de cunho profissional, pessoal, o que você quiser, que é deixar um conselho pra quem tá assistindo a gente. E esse conselho pode ser um livro que você leu, um conselho que alguém te deu em algum momento da tua vida, uma parada que aconteceu e mudou o mundo. Cara, posso te falar, acho que o melhor conselho que eu posso te dar é começa. Começa, tira esse sonho do papel, tenta, se joga do jeito que você puder, do jeito que você conseguir. Porque você não imagina o poder que a internet tem e como as coisas mudam e mudam muito rápido. Às vezes você tá protelando desenvolver um sonho, tirar esse sonho do papel, e se você tivesse começado há 2 meses atrás, o negócio já tava voando. Outro dia uma menina me falou assim, eu quero abrir uma loja, faz 5 anos que eu tô ensaiando pra abrir uma loja. Eu falei, menina, 5 anos atrás, você teria pagado a pandemia, seu negócio já tá bombando. Quanto você não tá perdendo de crescimento pessoal, desenvolvimento profissional mesmo, por deixar esse sonho no papel. Então, começa do jeito que dá que o negócio funciona. Começa do jeito que dá que o negócio funciona. Isso começa que vai. Exatamente, é uma etapa que as pessoas geralmente elas querem elaborar demais, né? É dar o primeiro passo. Tira do papel. Quando a gente... É igual, sabe aquela coisa assim, vamos fazer uma viagem, então vamos comprar passagem, do resto a gente desenvolve depois? É isso, basicamente. Tipo, dá o primeiro passo, abre, tira do papel. Porque às vezes a gente fica ensaiando muito e nunca vai estar perfeito. E tudo bem. E não é pra ser perfeito mesmo. A mentoria, ela saiu nesse sentido, né? Uhum. Eu tava enrolando também. Eu falei, não vou fazer mentoria. Acho que não é o momento. Não quero fazer curso. Acho que não é o momento. Mas começou a ser essa demanda. Eu falei assim, cara, quer saber? Vou fazer assim. Vou tentar e vai ser meu experimento. Se der certo, eu abro pra todo mundo. Se não der, tudo bem. Uhum. E assim, comecei. Tinha muito medo. Mas tá dando muito certo. Então, pra todo mundo, cara... Você tem que tirar do papel, porque imagina lá na frente você ficar pra sempre pensando como seria se eu tivesse feito isso diferente. Sim. Então não dá pra ficar se arrependendo do que a gente não fez, né? E hoje, por exemplo, eu me arrependo de não ter começado a ensinar a empreender antes. Imagina se eu tivesse contado lá atrás. Uhum. Como não estaria esse lado hoje meu, que é um lado que eu estou começando a desenvolver agora. Uhum. Então, é começar. Mas, por exemplo, eu concordo 100% do que você disse, só vou tomar licença poética para dizer um ponto no final. Você falou, e se eu tivesse começado isso lá atrás? Mas será que lá atrás você tinha mais um prato para conseguir equilibrar? Você ia ter braço para fazer? Não ia. Então talvez isso veio num momento em que você pode, sabe? Eu acho que assim, as coisas acontecem no momento que é pra elas acontecerem. Talvez não teria dado certo, porque não era para ser naquele momento. Exato. Tanto que lá atrás eu até tinha escrito um e-book. Eu comecei a escrever um e-book, mas eu falei assim, não é ainda o que eu quero, sabe? E agora que eu comecei a gravar os vídeos, começou a sair de uma maneira tão natural e a conexão com o público foi tão natural que eu falei, eu tô no momento exato que eu precisava estar, sabe? Sim. E as coisas são alinhadas pra isso. Então lá atrás talvez não teria dado tão certo, mas também traria uma conexão grande com o pessoal que vive essa loucura. Sim, então, total. Então isso aí também, sabe? Não dá pra mudar isso, né? Não dá pra mudar. Mas é o que eu falo, não deixa pra depois, começa. Mesmo que não dê certo, tudo bem, não dá certo. As pessoas têm medo do fracasso. As pessoas têm medo. E se eu começar e não der certo? Cara, você tentou. Entendeu? Pelo menos você tentou. Uhum. E se der? Você tem 50-50. O não você já tem. É besteira falar, o não você já tem. As pessoas têm medo, né? Elas entendem que o fracasso é a demonstração de que você não é capaz. E não é verdade. Mas o que é fracasso? Fracasso na sua concepção. Fracassar é você tentar uma coisa e não dar certo? Ou fracassar é você nem ter coragem de tirar ela do papel? Pra mim, fracassar é isso. Você nem ter coragem de tirar... Eu vou na segunda opção também. Exato. Você nem teve coragem de começar. Pra mim, isso que é fracasso. Você não conseguir superar a sua própria limitação. Entendeu? Mas eu entro num viés psicólogo, que é falta de propósito. Eu acho que tudo aquilo que as pessoas efetivamente não tiram do papel é porque o propósito não está claro. Uma das coisas que eu observei em toda a sua fala é que você tem muita clareza no que você fala. Porque para você, tudo bem, foi um tiro no escuro. Excelente que foi um tiro no escuro. Só que a partir do momento que você entendeu que o game estava ali, você falou, legal, aqui tem um propósito, eu vou transformar disso em algo que vai me proporcionar o futuro. Então você cria clareza, da clareza você organiza, e aí entra outras coisas boas que você tem, que você discorreu aqui no decorrer da nossa conversa, mas são coisas que vão fazer acontecer.
Eu acho que a galera, ela trava muito no ponto de, tá, mas aí vai faltar conhecimento da minha parte. O não, ele pesa muito mais do que o sim. E aí falta propósito ou clareza o suficiente dentro do negócio e elas não dão um passo. É que é mais fácil culpar o externo, né? É mais fácil falar, não pode agora eu tô ocupado. Eu não sei ainda o suficiente, eu não tenho dinheiro pra investir nisso. E não é. A grande limitação é dentro da gente mesmo. É essa trava que a gente tem de começar uma coisa nova. E isso tudo é medo do que as pessoas vão pensar. Sim. E, cara, a partir do momento que você vê que ninguém tá nem aí pra nada. Tá todo mundo no fim do dia deitando a cabeça no travesseiro e dormindo como se você nem existisse, né? Exato. E a galera super preocupada. Entendeu? É isso. É isso. Então, assim, até hater. Hoje eu recebi uns haters outro dia. Falei, gente, Sério? que legal, meus primeiros haters. Aí eu comentei ainda, né? Ai, que tudo, agora eu tenho haters. Quer dizer que meu perfil tá crescendo. Justo. Você quebrou a pessoa em 3 ali, né? Total. E a foi partir do isso. momento que você... minha mãe falou essa frase pra mim ontem. Ontem mesmo. Ontem eu liguei pra ela de noite e ela me falou isso. Infelizmente, quando o holofote tá em você, alguém vai querer puxar teu tapete. E isso é normal. Então, assim, é uma situação que a gente tem que aprender a lidar. A gente não consegue agradar todo mundo. E se blindar muito, né? Isso eu falo muito de, tipo, se blindar espiritualmente, se blindar psicologicamente, porque é difícil, não é fácil. Mas, cara, se você tá bem centrado no que você tá fazendo, blindado do externo, o negócio vai. E parece besteira, não. Realmente, você tem que estar bem ciente do que você tá fazendo e focado no seu propósito. Você começa a olhar muito, o que os outros estão falando? Acabou. Você entra nessa nóia e aí não dá. Concordo 200% com o que você falou. Gil, quero agradecer imensamente você ter aceitado, principalmente porque a gente descobriu no decorrer da conversa que você tem a rotina toda montadinha. Então, o fato de você ter separado um tempo pra estar aqui, pra gente é uma honra gigante. Eu aprender tantas coisas com você também, conhecer mais você, que Obrigada. Eu acho super legal ver pessoas que quebraram as suas realidades. Eu uso muito o termo furar a bolha. Sim. Então, você não estava contente com aquilo que você vivia, você queria muito mais pra você e você furou a sua bolha e hoje você trouxe uma condição 200 vezes melhor pra tua vida. E o que eu acho mais maravilhoso ainda é mudar a vida das pessoas que estão perto de você. Então, você conseguiu mudar a vida da tua casa, da tua mãe, do teu irmão. Acredito que seja um exemplo gigantesco pro teu irmão também. Então, assim, eu acho que isso são coisas que pra gente nos enchem de orgulho, né? Sim. Então, obrigado por ter contado a tua história e ter separado um tempo dentro da tua agenda corrida pra estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa, muito fluida. E Obrigado. Fugiu muito do padrãozão, gostei. É mesmo? Foi. Fico feliz com o feedback. Foi bem mais profundo, porque às vezes fica muito nessa, eu sou trajetória. Não, achei que foi... É que eu tenho... Isso é uma coisa do Gabriel. Eu tenho uma parada meio psicológica sempre. Acho legal. E eu gosto de colocar isso porque... Pra mostrar pras pessoas que sempre tem gatilhos, sabe? Eu acho que a partir do momento que você consegue interpretar os seus gatilhos... E aí você trouxe palavras muito boas no decorrer da conversa... Que a gente acaba usando muito em vieses psicológicos, Sim. que são crenças limitantes e etc. São coisas que cada vez mais as pessoas, quanto menos idade tem, elas aprendem a enxergar, elas vão ter talvez muito mais sucesso do que eu e você. Sem Então, dúvida. tipo, aqui uma pessoa de 26, eu tenho 30, também não sou idoso, mas quanto mais cedo você aprende a lidar com essas coisas, mais sucesso cedo você tem. Sim. Então, eu gosto sempre de levar por esse lado que, embora tenha, assim, uma parada super legal de trajetória de sucesso, existe o por trás. Não, eu E é achei esse muito trás legal. que eu gosto de tirar do backstage, sabe? Eu achei muito legal, porque às vezes a gente fica muito nesse, então, eu fiz isso, fiz aquilo, vendi tanto, e tipo, não importa, entendeu? O importante é como foi passar por tudo isso, que é o que a pessoa sente, né? Exato. Porque depois chega um momento do nosso negócio que a gente tá vendendo muito. Tá bom, você tá vendendo muito. Eu já fiz mais de 60 mil vendas, eu vendo muito. Mas e como que tá a Júlia ali atrás disso? Exato. Entendeu? E isso que é legal falar. Porque a pessoa acha, tá vendendo muito, tá super altíssima produtividade. Mas e a cabeça dessa menina? Como que é? Justíssimo. Então é legal trazer isso. Eu gostei muito. Obrigada. Obrigado você por ter entregue e se sentido à vontade pra Nem compartilhar o que fiquei você super. compartilhou. Porque nem sempre as pessoas querem entregar tanto, né? Tem Não, que foi ter muito essa legal. conexão pra funcionar. Pra marcar tua presença aqui, eu queria deixar uma recordação que eu espero que você obrigada. goste. Acredito que você saiba o que é, não dá pra esconder muito, né? Ai, uau! Gente, tem Lindt aqui. É uma caneca super linda, ó.
Bumbumzinho. Com certeza, pra adoçar a vida, né? Com certeza, a vida Nem já só é de difícil. café vive o homem. A vida já é difícil, tem que ter um docinho. Exatamente. Então Obrigada, é isso, obrigado. viu? Obrigado você. Gente, vocês que ficaram até o final também, nosso muito obrigado. Obrigada. E recordar que a gente faz a gravação no Blue Space. Então, se vocês querem passar por essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas, aqui é um caminho maravilhoso, porque você ganha autoridade, você aprende histórias incríveis de pessoas assim como a Gil, e você pode usar isso aqui como uma ferramenta para construir a tua marca, construir você, construir muita coisa. Então, assim, o contato vai estar com o QR Code na tela, na descrição do vídeo, procura a gente. Se você não sabe como tirar isso do papel, a gente consegue dar esse passo junto com você. Sim. Então, procura a gente que tem muita coisa legal pra gente fazer juntos. Mais uma vez, obrigado, Gil. Obrigada a vocês. Obrigada quem assistiu. Desculpa, cortei. Isso foi muita sacanagem. Imagina, obrigada a vocês que assistiram. E é um prazer estar aqui. Prazer ter você aqui. Obrigado, Pedrão. E é Obrigada. isso. Obrigada.